até para não deixar no vácuo aí, 11h30 do Thiago Nunes. Eu tinha a informação que era inicialmente 11h20, uma coisa assim, né? Mas é antes. O Roque até brincou, será que eles vão cumprir o horário? Se eles não cumprirem, vão acabar nos complicando, porque nós gostaríamos de colocar os dois no ar, mas aí haverá uma superposição. Que bom que o Thiago chegue no horário e aí nós consigamos. Alô, gurizada da imprensa do Grêmio. É o Vitor, né? O Vitor Rodrigues que coordena tudo isso lá, né? Para que nós possamos ter um tempo para os dois e apresentar as manifestações dos dois. Bom, diz mais sobre essa chegada do Tyson e a apresentação, por gentileza, Cristiano. Tyson chegou ontem à noite em Porto Alegre, já teve o nome publicado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, vinha treinando normalmente e agora vai ser apresentado de maneira oficial e deve estrear pelo Internacional no jogo contra o Olímpia na próxima semana. Campeonato Gaúcho ele não está inscrito e deve estrear aí contra o Olímpia, porque não vai jogar terça agora, vai precisar de um período aí de treinamento, de readaptação no Inter e adaptação com Miguel Ángel Ramírez, e é bem provável que aí sim, na terceira rodada da Libertadores da América, ele faça o primeiro jogo com a camisa do Inter. Sorte para ele, sucesso para ele, que essa volta seja uma volta repleta de êxito, que ele seja feliz, que tenha grandes atuações, que conquiste grandes títulos. Ele é uma figura muito simpática, é um menino nosso, formado aqui, já não é mais criança, né? Mas ainda tem muita bola para rolar e nós desejamos toda a sorte do mundo. A gente vê os meninos passando por aqui, Cristiano Silva, Oliveira, todo mundo, e eles passam e nós continuamos porque é mais longeva a carreira do comunicador, a carreira do narrador, do repórter, do comentarista. Eu tô ontem passeando na praça, encontrei Diogo Rincon. O menino do Diogo Rincon já tá mocinho, grande, deve ter lá uns 13, 14 anos, e o Diogo dando dura no guri, fazendo preparação física, trabalho com bola, lá num campo lá do Parque Brigada Militar, lá no Planalto, e eu olhei, mas parece que eu conheço, esse rapaz estava um pouco mais reforçadinho, fui me aproximando, era ele. Aí fiquei ali, já sou conversador, conversando. Mas a gente tem um carinho pelos jogadores que são formados aqui, e eu tô dizendo isso para dizer, como falei pro Diogo Rincon, prazer em te encontrar, prazer em reencontrá-lo, Tyson. Seja feliz aqui na volta o estado do Rio Grande do Sul, a tua terra, que consiga, ao vestir a camiseta do Internacional, dar alegrias para a torcida colorada. Esse é o desejo que eu tenho ao Tyson, que sempre foi um jogador muito competente, muito habilidoso e que teve sucesso na Europa, seleção brasileira, e que está voltando para o clube que o formou. Bem, a apresentação acontece do Thiago Nunes, mas tivemos um jogo do Grêmio ontem. E eu gostaria de, enquanto não temos as falas nas apresentações, de abordar esse confronto do Grêmio. O Grêmio venceu, mas não foi uma vitória assim convincente, especialmente porque o adversário não era exatamente esse primor de adversário. Foste tu, né, Oliveira, o comentarista de ontem? Sim, saudações, bom dia a todos. Uma vitória do Grêmio na sua estreia na Sul-Americana. O Grêmio voltando a disputar essa competição 9 anos depois, né? Desde 2012 o Grêmio não disputava a Copa Sul-Americana, a primeira vez, portanto, dentro da arena, né, que o Grêmio disputa a Sul-Americana. Tá voltando o microfone aberto aí, gente. Então o Grêmio voltando a disputar essa competição, conseguindo uma vitória num jogo que não foi fácil não, viu? O Grêmio precisou de boas intervenções do Breno. O Breno fez 2 grandes defesas. Precisou de uma atuação muito boa também do Thiago Santos à frente da zaga. Aliás, até um dado interessante, né? Com o Thiago Santos em campo, o Grêmio não leva gol nesses 3 jogos aí, foi levar depois que ele saiu. E Rafinha jogando muito bem, diferenciado tecnicamente e intelectualmente. E na frente, destaques também para Ferreira e Diego Souza. Eu vi coletivamente o Grêmio mais diferente desde a saída do Renato. Né, o Grêmio com movimentos diferentes, o Grêmio com uma saída de bola diferente, uma saída de 3, né, com o Thiago Santos afundando entre os zagueiros, abrindo o Rodrigues e o Juan para os lados, e ele voltando entre os zagueiros, né, projetando para frente o Rafinha e o Bruno Cortez, levando mais para frente ainda o Alisson e o Ferreira, abrindo espaço no meio para que o Matheus Henrique e o Jean-Pierre com um pouco mais de liberdade pudessem trabalhar. E eles trabalharam. O Matheus Henrique não foi bem, mas o Jean-Pierre foi, só que acabou sendo ali sacrificado depois da expulsão do Rodrigues. Eu vi um Grêmio no primeiro tempo jogando bem, não deu show, não deu espetáculo, mas também não sofreu riscos em nenhum momento.
No segundo tempo não, aí foi diferente. Segundo tempo lá que dá cresceu. Naquele jogo que eu alertava que ia acontecer de contra-ataque, eles conseguiram ter espaço para contra-atacar o Grêmio, conseguiram furar os bloqueios do Grêmio. E aí começou a aparecer o Breno, aí começou a aparecer o próprio Rodrigues, que fazia bom jogo antes de ser expulso. Se irritou lá, se envaretou, deu um soco na barriga do cara e foi expulso merecidamente. Mas até então fazia bom jogo. E o Laikidá começou a incomodar, começou a crescer no jogo. O Breno, como eu disse, precisou fazer defesas muito importantes. E aí logo depois da expulsão do Rodrigues, ele me faz o segundo gol e mata o jogo, mas ainda assim um jogo que teve risco até o final, com o Laikidá conseguindo inclusive descontar no finalzinho com o gol do Omar Duarte. Foi uma partida ok do Grêmio, não foi show, não foi espetáculo, mas foi um jogo interessante por essas movimentações, tá? Foi o Grêmio mais diferente que eu vi depois da saída do Renato. Então é claro que, do mesmo jeito que o Renato, quando chegou no Grêmio, não conseguiu colocar o seu time em 2 ou 3 jogos, você não vai conseguir tirar 5 anos de Renato em 3 jogos, né? Mas aos poucos o Grêmio começa a perder algumas características que tinha com o Renato, começa a ganhar outras, pro bem e pro mal, evidentemente, né? Uma transformação, ela tem seus lados positivos e negativos. Mas ontem eu vi o Grêmio com vários movimentos diferentes, de saída de bola, de transição ofensiva, de chegada à frente, né? O lateral se projetando e dando opção mais por dentro, no caso do Rafinha, abrindo o lado do campo. E tudo isso eu achei que o Grêmio, com o tempo, ele pode aperfeiçoar e melhorar. Eu vejo que no jogo de ontem tem mais impressões positivas do que negativas. Como eu disse, não foi espetacular, não foi um grande jogo, não foi uma grande vitória, mas eu gostei de algumas coisas que vi no Grêmio ontem, especialmente nesses aspectos coletivos que eu mencionei, de algumas mudanças do time do Renato para agora, e nos aspectos individuais, Breno, Thiago Santos, Rafinha, Ferreira, Diego Souza, esses caras foram bem. O resultado não foi exatamente um primor, né, Guimarães, diante da qualidade do adversário e do fator local, sobretudo. Mas eu acho que é importante pontuar, tá? Nós vamos ter que entender o momento do Grêmio como um momento de ruptura, que eu tô falando, um momento de transição, em que há uma troca de treinador e é uma troca emblemática, não é um treinador que ficou 2 meses, 3 meses, é um treinador que deu modelo de jogo ao Grêmio, deu título ao Grêmio, deu um método de trabalho que não vai ser retirado, porque eu acho que o bom treinador é o que continua as coisas, né, é o que dá prosseguimento, mas que não está mais ali a sua presença física para poder orientar as coisas no dia a dia, e é importante pontuar para dar essa confiança. Algumas coisas foram realmente diferentes no time do Grêmio, e acho que essas diferenças elas vão aumentar com a chegada do Thiago Nunes, né? A presença do Thiago Santos, ela estabiliza o setor, ela deixa o Matheus Henrique um pouco mais à vontade para poder trabalhar no jogo, e eu acho que potencializa esse jogador. Do meio para frente, o Grêmio ele pode se tornar um time mais móvel e, por consequência, um time mais rápido. O aproveitamento do Diego Souza é um aproveitamento extraordinário, um jogador que tem essa força física para deixar o restante mais leve, né? O Ferreira é um jogador leve, o Ferreira é um jogador que chega, é um jogador que produz chances, é um jogador que produz oportunidades de gol. E isso eu acho que essa engrenagem ela vai crescer com o tempo. O Grêmio é um time que vai refazer, dando prosseguimento a algumas coisas, mas corrigindo outras que não estava conseguindo resolver, especialmente com relação à velocidade média do time. Eu acho que a velocidade média cresce com algumas situações que são bem, bem úteis, né? Um volante que marca, um segundo volante que chega mais à frente, coisa que o Grêmio não tinha, uma defesa que se torna mais protegida e um ataque que se torna um pouquinho mais móvel. Eu acho que é uma tendência de refazer aquilo que eu acho só que o Renato poderia ter refeito, tá? O Renato ele poderia refazer isso sendo ele o treinador, só que ele abraçou uma convicção e uma hierarquia de jogadores e de coisas dentro de campo que acabou fazendo com que ele não continuasse. Mas era um processo assim meio urgente no Grêmio, há muito tempo. Aumentar a velocidade média, mudar um pouquinho o jeito de jogo, descentralizar o time e tornar o time um pouco mais agradável de se ver e mais perigoso. Claro que não é uma atuação ideal, não é uma atuação modelo, mas é algo que se vê como uma tendência, e ontem eu entendo como um processo de transição que está andando, está acontecendo. O resultado ele tem que ser consequência, né? Não pode ser assim de cara já mostrar água para o vinho, uma mudança
Eu acho muito difícil isso no futebol. Eu cheguei a trocar ideias ao longo da realização do jogo com o Gutierrez Santos, que estava acompanhando o jogo. Gostaria de ouvi-lo, Guti. Zé, eu vou... Não dá nem pra dizer lado negativo, né? Mas eu vou pegar um gancho do que disseram tanto o Cristiano quanto o Guimarães, no sentido... o Cristiano falou muito bem, né? São coisas que ainda faltam para uma equipe evoluir. Agora vai vir outro treinador, era uma transição de um treinador para o outro. Mas... não é nenhum aspecto negativo, mas é uma observação que eu tenho feito, assim, que o Grêmio ainda está sentindo fisicamente no segundo tempo. De resto, o que disseram os colegas, com certeza dá para ver uma evolução, e eu acho que o que a gente previu ontem, assim, de até entender que o Thiago Santos pudesse dar uma ajuda, a saída de bola, como citou o Cristiano Oliveira e ontem citou o Guimarães, essas pequenas mudanças a gente já consegue perceber. Mas eu vou ficar numa questão que foi citada até pelos colegas, mas que me chamou a atenção, era talvez até a intenção do próprio Grêmio, quando fez essa contratação, o torcedor não gostou muito, a questão da bola no pé, o torcedor tinha razão e tem, dá para ver que o Thiago Santos tem certa dificuldade, mas é inegável como ele dá uma certa sustentação na parte defensiva do Grêmio. Fica evidente como ele ajuda. Se ele vai, digamos, render para uma temporada inteira, se ele será à altura de uma temporada ou de um time vitorioso, campeão, bom, aí a gente vai ter que ver a evolução dele e também do restante do time, porque ninguém joga sozinho. Mas a questão de marcação, como o Thiago Santos, claro que era a equidade, a gente tem que ter toda a ressalva, mas a marcação que a gente viu do Thiago Santos, várias vezes, ele até demonstrando dificuldade com a bola nos pés, mas retomando ela em vários momentos, é o que mais me chamou a atenção. São três coisas, essa do Thiago Santos, a questão física para segundo tempo, o Grêmio ainda está sentindo, não estou aqui apontando soluções ou coisa do tipo, eu estou enxergando que está acontecendo isso, se é normal, se vai evoluir, se foi circunstância de jogo, de início de temporada colada na outra, tudo isso a gente pode tentar explicar, mas é um fato. O Grêmio tem dá uma segurada, digamos assim, no segundo tempo. Ontem, ainda não era um jogo assim de desclassificação, porque daí a gente podia dizer, descansou depois e tal, deu uma acalmada. Mas não, a gente viu isso em jogos que precisavam em um segundo tempo, por exemplo, buscar resultado, e mesmo assim não conseguia. Me chamou a atenção, e eu acho que é uma característica, uma qualidade que tem o jogador, mas um pouquinho de abuso do Rodrigues na ligação direta. Ele tem essa capacidade, e não só na ligação direta, ele vai à frente com a bola nos pés, mas acho até que o Thiago Nunes vai dar uma conversada com ele. Claro que talvez a projeção não seja ele como zagueiro titular do Grêmio, depois vem Kahneman, vem Jeromel de volta, mas essa característica colocada à prova ou colocada o tempo todo em campo do Rodrigues, de tentar um lançamento principalmente para o Ferreira, ver várias vezes ou algumas vezes dá certo, o Ferreira tem velocidade e repito, o Rodrigues tem essa qualidade interessante também de lançamento, mas podia dar um pouquinho mais, como diria o Guimarães, dar uma segurada, dar uma respirada, não tenta tanto assim, em que pese ter capacidade para isso. O Silva estava aqui fazendo as esperas, fazendo intervalo, fazendo, enfim, os comandos da programação, após o intervalo do jogo, acompanhou. Gostasse do que viu, Silva? Olha, eu vi muito pouco, Zé, a verdade é essa, porque quando a gente está ali na espera e durante o primeiro e segundo tempo, a gente fica mais pensando o que vai botar na repercussão. O pouco que eu vi, teve uma evolução, mas sinceramente, eu acho que o Grêmio precisa mais ainda. Não vai ser o Thiago Gomes, evidentemente que não, ontem fez seu último jogo, e vai ser o Thiago Nunes o responsável por dar essa dinâmica nova ao futebol do Grêmio. O que eu gostei do que vi? Do volante do Thiago Santos, agora é tanto o Thiago, né? Thiago Gomes, Thiago Nunes, Thiago Santos. Do volante eu gostei. Eu acho que é um jogador interessante. Foi muito questionado e criticado por parte da imprensa e a torcida ficou pistola da vida quando foi anunciado. Estava esperando o Rafael Carioca, estava esperando o Borré e vem o Thiago Santos. Eu gostei. Olha, o torcedor vai dizer assim, mas ele só jogou contra times médios e fracos. Bom, mas é o que tem para o momento. E pelo que tem para o momento ele foi bem. Gostei do que vi. Acho que o Jean-Pierre está melhorando, já vem numa
numa crescente aí em relação ao que ele já vinha mostrando. Agora interessante, né? O Jean-Pierre pode ser vendido pro Vancouver aí por 6 milhões de dólares. O Grêmio quer um valor aí por 50%. O Grêmio tem 60% e que se vender vai vender 50%. Eu acho que o Grêmio vai fazer um erro se negociar o Jean-Pierre, principalmente se for pro Vancouver, ou enfim. Eu acho que o Thiago Nunes vai ser peça importante. A última chance pro Jean-Pierre confirmar aquilo que se tem de expectativa, que ele possa ser, não um craque, acho que craque é demais, mas um jogador de qualidade técnica, um jogador importante, um jogador que possa dar grandes conquistas ao Grêmio. Eu acho que o Thiago Nunes, que foi técnico dele no Sub-15, ele pode fazer essa recuperação com o Jean-Pierre. Acho que se o Grêmio vender, ele vai se precipitar. E eu acho que essa negociação passa muito por aquilo que o próprio Thiago Nunes vai conversar com o Jean-Pierre, não tenho a menor dúvida disso. Mas em relação ao que vi ontem, me preocupou o sistema defensivo, embora o gol do Laikidá tenha sido um golaço, mas o sistema defensivo do Grêmio me preocupa. Não era Kahneman e Jeromel, é bem verdade. E olha, mais uma vez, uma confirmação que isso aí já está líquido e certo, né? Breno é o goleiro titular do Grêmio nos próximos 10 anos. O que ele fez ontem, ele evitou o empate da equipe colombiana. Ele fez no mínimo 2 grandes defesas. Então acho que é por aí que passa o Grêmio. Thiago Nunes vai ter um trabalho interessante pela frente. E assim como a gente fala em tempo para o Miguel Ángel Ramírez, tem que dar esse tempo também para o Thiago Nunes. Ana Carolina Aguiar. Bom, Zé, concordando bastante com o que o Silva disse, né? Os comentaristas já trouxeram aqui no nosso debate. Eu acho que é difícil ser definitivo com o Grêmio no momento em que a gente está nesse trabalho de transição. As características ainda são muito parecidas com o trabalho do Renato. Acho que até um novo técnico que assume daqui a pouquinho fala, né, com o torcedor gremista pela primeira vez, dessa forma, retornando ao clube, tendo uma grande expectativa em cima do seu trabalho, mas uma grande responsabilidade também pelo momento que vive o Grêmio. Eu acho que essa nova concepção de futebol não vai ser tão distante do trabalho do Renato, mas vejo como positiva, né? Até dando uma alfinetada no Silva aí, ele disse, não tem nada a ver com a comissão técnica, o Jean-Pierre não é tão bom assim, não pode ser um craque. Olha, eu já e sempre acreditei que ele tinha esse potencial e vejo sim que o emocional tinha muito a ver as relações internas que eram desenvolvidas com empresários, com o jogador, até mesmo na não crença de que ele poderia se tornar um grande jogador. Ele pode ser um grande nome, eu vejo muito essas características nele, acho que ele pode auxiliar demais o Grêmio, e concordo com o Silva dizendo que não é o momento para negociar, principalmente um jogador que tem já uma relação com o novo técnico. Acho que o Grêmio vem mostrando uma reestruturação, tem problema sim, mas é bastante difícil dizer, piorou, melhorou, porque a gente está nesse momento, nem tem um novo técnico, tá? Aquele meio termo que ainda é muito parecido com o que o Renato fazia, sem aquela visão de jogo que tinha o Renato, mas claro, o atual, né, a gente fala assim, esse interino que está no momento no comando, ele é sim qualificado, ele já demonstrou qualidades, mas vejo que esses problemas que acontecem, veja, essa expulsão boba foi mais positiva porque teve gol na sequência do que negativa, então não pesou tanto na conta do técnico ou até mesmo das atitudes do jogador, porque teve um resultado positivo, mas achei meio boba a expulsão num jogo que, claro, não tinha a qualidade que nós esperávamos, porque não é Libertadores da América, mas mesmo assim, acho que não decepcionou tanto o torcedor pelo que foi apresentado. A narração foi do Luiz Magno, que acompanhou um jogo interessante, com jogadas ensaiadas, com diferença, sim, para o que se via em relação aos jogos, os últimos jogos, ao menos, do Renato comandando. Escanteios, faltas, por muito pouco uma dessas jogadas ensaiadas. Uma bola um pouquinho mais esticada que o Rafinha deu pro Diego Souza, em cima uma bola perfeita, Diego Souza entrar sozinho na área, uma jogada claramente ensaiada e que daria muito certo, em meio àquela defesa do time de Laikidá. Um árbitro amarelando todo mundo, acho que foram 8 cartões durante o jogo, fora a expulsão do Rodrigues, e aí chega outro ponto, o Rodrigues, agrediu o Pacheco, lateral de Laikidá. O Juan, com 10 minutos de jogo, já estava amarelado, uma falta desnecessária na risca de meio de campo, em que havia cobertura, não era um lance que ele seria o último homem, havia cobertura para evitar um lance de oportunidade, uma oportunidade para o time colombiano. Essas questões de defesa, esses erros individuais de defesa. E a saudar, repito, as jogadas ensaiadas, uma nova situação e muito ao Thiago Santos, que para mim foi um patrão de meio de campo ontem. Tem essa questão que o Guti levantou mais cedo de qualidade técnica, mas
acaba o desarme e a qualidade nisso sobrepujando uma melhor qualidade de saída de jogo. E Rafinha, afirmado sim, é um jogador, é o 13 hoje, né, mas o lateral direito do Grêmio é o 2 do Grêmio para a temporada com tranquilidade. É diferente, é jogador de classe, é marrento, apita o jogo, influenciou inclusive na expulsão do cara que fez o gol de Laikidá, o Omar, e certamente vai ocupar muito bem essa posição de líder também de grupo do Grêmio. São 11h23 da manhã. Conseguiste ver o jogo, Orestes? Consegui, sim, consegui. Um abraço para vocês. Eu começo pelo goleiro, Zé Aldo. O Breno realmente, o Cristiano tem razão, para 10 anos ou até para mais. 2 defesas maravilhosas, numa elasticidade impressionante, seguro nessas defesas. E outra coisa, aquele gol que ele levou, nem o Sarrafiori, que defendeu o pênalti, pegaria. Aquilo ali foi um golaço, um chute forte, indefensável. Outra coisa, Thiago Santos, no momento em que o Kahneman e o Jeromel voltarem com força total, com preparo físico excelente, esse moço vai crescer muito no jogo. Ele vai dar segurança para os zagueiros, e os zagueiros que são titulares e que jogam demais, o Kahneman e o Jeromel, vão dar segurança e tranquilidade para que o volante do Grêmio se sobressaia. Ele não tem, claro, aquele envolvimento técnico, não é um cara amiguinho da bola, mas é um cara que, sem dúvida nenhuma, não deixa nada a desejar, está jogando bem e tem tendência a crescer. Outra coisa que eu gostei muito no Grêmio, que é alguns resquícios do Renato, mas já a evolução, já jogadas diferentes, já se vê um Grêmio um pouco diferente. E o centroavante tricolor, Diego Souza, a cada jogo é um gol, o cara está muito bem. Veja você, o cabeceio que ele deu no gol, que ele fez, foi o seguinte, ó, ele não conseguiria dar uma cabeçada na bola para colocar no canto oposto do goleiro, ele colocou no cantinho entre o goleiro e a trave. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o cara sobe bem, sobe com os olhos abertos e sabe onde colocar a bola. Diego Souza está muito bem, foi escolhido com toda a razão o craque do jogo pela equipe de esportes da Guaíba. Eu acho que eu vi um Grêmio evoluindo e está muito bem. Eu acredito que o Grêmio tem tudo para conseguir resultados positivos e é muito bom começar o campeonato com 3 pontos na tabela de classificação. Como são as coisas, né? Eu tenho o benefício. E é bom, só para referendar isso, Zé, referendar isso aí que o Orestes falou dos 3 pontos, é só um que passa, né? Então todo resultado, todo jogo é decisivo, é somente o campeão do grupo que vai adiante. Lembrando que ontem o Lanús venceu também o jogo lá na Venezuela. E é isso que vai tornar o jogo da semana que vem decisivo, Magno, porque é na Argentina. Então, como o Grêmio tem um gol a mais marcado que o Lanús, né, e gol marcado pode ser critério de desempate, se empatar em pontos, um empate na Argentina, ele não é mau resultado para o Grêmio. Agora, se o Grêmio ganhar do Lanús na Argentina, mesmo com 2 rodadas apenas, não é precoce dizer que encaminha uma classificação, porque o restante do grupo, o outro time do grupo, que é o Aragua, ele parece ser o mais fraco. O Laikidá eu até esperava menos ontem, achei um bom time, tá? O time do Laikidá. E vai obrigar o próprio Lanús a vencer aqui em Porto Alegre, né? Então o Grêmio se conseguir ganhar em lá Fortaleza de Lanús, ele fica bem encaminhado para a classificação. Eu tenho uma certa vantagem de ter... fiquei por último para falar, mas eu vou dizer para vocês com toda a franqueza, eu não vi grande evolução, aliás, vou ser sincero, não vi evolução alguma no Grêmio. As mudanças que aconteceram foram pelas entradas do Rafinha e pela fixação do Thiago Santos de volante. Esse futebol que o Grêmio jogou ontem não anima ninguém a acreditar que vai ser campeão da Copa Sul-Americana. Não dá segurança alguma, nem que vai ser campeão gaúcho. O Grêmio de ontem jogou menos que o Grêmio que foi eliminado da Copa Libertadores, especialmente no primeiro tempo pela equipe do Del Valle. Eu não quero ser exagerado no desencanto. Mas já queria que ontem fosse o Bayern de Munique. Não propriamente o Bayern de Munique, mas eu estou dizendo que numa comparação com o que era o Grêmio, não tem grandes avanços. Não tem grandes avanços. Mas aí que tá. O que tu viu tu tem razão, ninguém aqui discorda que o Grêmio entrou um pouquinho mais com o freio de mão puxado. O que a gente está observando é alguns elementos que foram diferentes.
algumas jogadas, a saída de bola, o ingresso, como tu mesmo bem disse, do Thiago Santos e do Rafinha. Eu apontei, por exemplo, que segue o Grêmio dando uma segurada, não sei se natural, não sei se consciente, não sei se física, parece ser física no segundo tempo, mas tu tem razão, é um time para evoluir. Só que aquela coisa, né? Como disse o Cristiano Silva, tá trocando o treinador, vai ser apresentado daqui a pouco o novo treinador. Então não dá nem para esperar que evoluísse com o Thiago Gomes meia dúzia, menos do que isso até, de partidas. Mas realmente não se viu nenhuma atuação assim que deixe as coisas muito positivas para o futuro, com grandes perspectivas. Agora a gente conhece a qualidade do time, sabe que está vindo um treinador qualificado, o Rafinha, como disse o Cristiano Oliveira, vai se comportando muito bem, ele é um jogador muito inteligente, e aí assim, não é um inteligente de onde colocar a bola, de como ultrapassar, é um inteligente taticamente mesmo, de comandar aquele lado direito por onde ele joga. Então, algumas coisas são positivas. Agora, concordo contigo. Se fosse um jogo de meio de temporada, já com o Thiago Nunes, a gente ia dizer, olha, o Grêmio não jogou bem. O Grêmio realmente não, mas é não que aí... bem assim. Mas é que aí, assim, né, Guti? Com vocês, né? Eu acho que ninguém tá discordando, na verdade, né? Não há discordância, mas eu só acho assim, ó, esperar que o Grêmio fosse o Bayern de Munique e o Manchester City, exato, o erro tá em quem espera isso, não em um Grêmio não ser, tá? Eu vi ontem algumas mudanças, essas que eu tô elencando, e como eu disse, depois de um trabalho de quase 5 anos, é natural que as coisas precisam mudar. Algumas coisas vão mudar para melhor e outras para pior. É da vida. O Grêmio, quando o Renato assumiu, também mudou várias coisas para melhor e outras para pior. É natural que isso vá acontecer. Agora, que ontem teve comportamentos diferentes, isso é inegável. Uma saída de bola como foi a do Grêmio ontem, ela não vinha acontecendo com o Renato. Isso é uma mudança. A saída de bola com o Renato era o Maicon voltando na frente dos zagueiros, ali às vezes atropelando com o Matheus Henrique, os dois zagueiros bem fechadinhos, os laterais tendo que voltar. Às vezes o Grêmio tinha linha de 4 para sair jogando e mais 2 volantes, quer dizer, tinha 6 caras atrás da linha da bola. Ontem não, ontem era um volante afundado, zagueiros abertos, laterais projetados, os pontas perto do centroavante, ou buscando um elo entre laterais e centroavantes, um espaço gerado no meio para movimentação de Matheus Henrique e Jean-Pierre, e aí uma variação, ora o Matheus Henrique voltando, Jean-Pierre ficando, ora os dois voltando alinhados para fazer aquela base da jogada e tabelar com laterais e buscar um pivô do centroavante. Algumas mudanças aconteceram ontem. Foi brilhante? Não, claro que não foi brilhante. Ninguém esperava que fosse brilhante depois de 3 ou 4 jogos com um técnico que nem efetivo é o interino. Ninguém esperava brilhantismo. Agora, teve coisas diferentes, sim. E eu só discordo disso, de esperar que o Grêmio fosse um Bayern de Munique, um Manchester City, e também discordo que foi pior do que o jogo do Del Valle, tá? Pra mim não foi pior, foi até mais organizado do que foi contra o Del Valle. Mesmo naquele primeiro tempo, o Grêmio perdeu várias oportunidades, eu também tenho que lembrar que o Grêmio também escapou de tomar vários gols naquele primeiro tempo. Então eu vi ontem um time mais organizado, muito longe assim de ser ideal, ainda com algumas coisas do Renato, e isso vai acontecer durante muito tempo, porque você não vai apagar 5 anos em 3 jogos, mas que algumas coisas diferentes aconteceram, especialmente do ponto de vista tático. Cara, isso é inegável. Arrisco dizer que aquele Grêmio de ontem não seria eliminado pelo Del Valle. Seria eliminado. Eu não sei, eu seria eliminado porque fosse, eu só quero um detalhe interessante. O Zé Aldo, evidentemente, com brilhantismo e muita inteligência, ele fomentou o debate. Porque ninguém disse que o Grêmio foi um super Grêmio. Ninguém disse. Todo mundo disse que o Grêmio teve uma evolução perto do que foi. Olha, deu uma melhorada. O Jean-Pierre parece que mudou o posicionamento, deu uma evoluída. Ele, já quando deu Vale haver feito gol. O Thiago Santos, que é uma peça nova, foi bem. Ele está defendendo daquilo que é pedido para ele vem fazendo, da exigência que é colocada para ele está fazendo. Eu não sei quando o Thiago Santos enfrentar o Gabigol, o Pedro, ter a Arrascaeta pela frente, eu vou ter uma outra avaliação. É simples. Agora, eu não posso negar que o Grêmio deu uma sensível melhorada. Normal. Tá longe de ser o ideal? É claro que tá longe, Zé. É claro que tá longe. Mas eu quero te parabenizar pela tua astúcia, pela tua habilidade em fomentar um debate e daqui a pouco tentar manipular as palavras que foram ditas pelos demais debatedores. Tá de parabéns. Foste perfeito e brilhante
como és como narrador e como advogado? Mas é isso, ô Zé, é muito mais próximo ter visto no jogo de ontem o mais do mesmo do que uma grande virada. É isso que a gente tem que entender. Os detalhes, as mudanças, elas foram sensíveis. O modelo de jogo não foi mudado. O que foi mudado foi um posicionamento aqui, uma saída de bola aqui, uma vocação aqui, mas é óbvio que está muito mais próximo de ser a mesma coisa do que de se tornar uma coisa completamente diferente com o jogo. Essa exigência e esse tempo de mudar as coisas a gente tem que respeitar também. Não é assim da noite para o dia que as coisas vão mudar, entendeu? O futebol, a gente tem que parar de... mas é o time do Renato. Claro que é o time do Renato, cara. A gente está confrontando uma semana com 5 temporadas. Como é que... Onde tu vai estar? Se tu vai por 5 anos a mesma coisa e por uma semana tu decide mudar essa tua rotina, a tua cabeça é humana, a tua cabeça, a tua memória, teus hábitos, eles vão estar mais condicionados a repetir as coisas que tu fez durante 5 anos. É normal isso, normal. Tu não reaprende, tu não muda de hábito em uma semana. Então, eu não achei mais o mesmo, acho que tem algumas melhoras, tá? Algumas coisas diferentes. Mas mesmo que... Melhorou o adversário, caiu o nível dos adversários. Não, mas tudo bem, mas tu esperava alguma coisa diferente? Tu esperava um Super Grêmio ontem? É normal que seja mais do mesmo até. Mesmo que o adversário seja mais fraco. É normal. Desculpa a decepção até de quem esperava uma coisa super criativa, super diferente. Tu ajustou uma saída de bola, posicionou um volante e aproximou o Jean-Pierre de uma linha de frente. Beleza. Para mim é uma coisa legal de ser feita. Mudou o modelo de jogo? Não. Mas me indica um treinador no mundo que consiga mudar o modelo de jogo em uma semana. E assim que tu achar, tu me diz, porque eu não conheço. Uma coisa que eu percebi, e isso não quer dizer que tenha melhorado, né, que seja estritamente uma melhora, mas é uma diferença, é um comportamento individual dos jogadores, assim, mais à vontade, fazendo coisas que talvez não fizessem antes, própria subida dos laterais. Primeiro, subir mais pelo meio, assim, se colocar mais centralizados, mais entrando do que fazendo a linha lateral, em que pese, claro, também fizeram isso, mas mais à vontade. Não sei se é até uma orientação que a gente, ao observar, pode parecer que tenha sido uma liberdade individual do jogador, mas pode ter sido uma orientação do Thiago Gomes, mas a gente vê os jogadores tentando coisas um pouquinho diferentes do que eles estavam tentando. E aí, claro, algumas coisas possibilitam isso. Uma qualidade do Rafinha possibilita que o lado direito jogue um pouco melhor, né? Um apoio melhor do Thiago Santos faz com que o Matheus Henrique tenha mais liberdade. Esse posicionamento do Jean-Pierre também faz com que ele possa conseguir jogadas mais interessantes. Mas eu senti, pode ser uma impressão, somente impressão, mas eu senti os jogadores mais à vontade. Talvez até por ser um técnico interino, né? De repente não haver uma punição, um puxão de orelha, um castigo, caso erre, pode ser isso também, mas eu senti os jogadores individualmente mais à vontade. Não melhores, mas diferentes no comportamento deles em campo. Nada de Pfeiffer ainda, Leonel? Nada de Thiago Nunes? Tá, então vamos fazer um intervalo, Gris, para a gente voltar e não correr o risco de perder o início da fala do Thiago Nunes. São 11 da manhã, 36 minutos, nós estamos no Ganhando o Jogo pela Guaíba, sim? Não, justamente, o Grêmio tá treinando ainda, o Pfeiffer repassa aqui pra gente que o Grêmio ainda tá treinando, vai atrasar questão aí de uns 10, 15 minutos a coletiva do Thiago Nunes. Nós vamos hoje, Zé Aldo, permita rapidinho, inovar no Rio Grande do Sul. Duplex de 2 grandes apresentações. Vai uma pergunta pro Thiago Nunes, uma pergunta pro Tyson. Uma pro Thiago Nunes e uma pro Tyson. Vai ser fantástico. Bem, intervalo, já voltamos. Todos merecem o melhor. Nós estamos com o debate do Ganhando o Jogo pela Guaíba. E estamos aqui conversando sobre as coisas do futebol antes da apresentação dos 2 profissionais que serão em breve alvo de entrevistas coletivas e apresentação no lado do Inter e no lado do Grêmio. Só fazer um anúncio para o nosso ouvinte no ar, tá? E com isso a edição de meio-dia do Guaíba Notícias, ela excepcionalmente não será transmitida nesta sexta-feira em virtude das entrevistas coletivas do novo treinador do Grêmio, Thiago Nunes, e do grande reforço do Internacional para a temporada, Tyson. Agradecemos a atenção e seguimos com o debate.
Alguns ouvintes responderam à tua indagação, Carlos, fazendo referência à mudança do Roger para o Filipão. Como assim? Disseste que não tem treinador que mude em uma semana e eles estão dizendo... O Roger não mudou em uma semana. O Roger não mudou, me desculpa, o Roger não mudou em uma semana, que isso, gente. Pode ter jogado melhor. Não, o Roger não mudou porque ele não é um extraterrestre, nenhum técnico muda em uma semana, né? Nenhum, claro que não. Pode ter jogado, nem me lembro como é que foi a primeira semana do Roger, pode ter jogado melhor, pode ter aqui um princípio aqui. Jogou, teve um bom jogo contra o Corinthians, vitória por 3-1, se não me engano, no gol do Marcelo Oliveira de pé direito. Verdade, anunciou. Mas famoso fator anímico, Guimarães. Consistentemente. Modelo de jogo eu não conheço. Eu desafio o ouvinte a me apontar qual treinador em uma semana muda modelo de jogo de uma equipe. Muda para uma execução plena, tá? Não é mudar, não é a tentativa. O cara pode realmente tentar alguma coisa diferente. Mas a execução plena do modelo de jogo em uma semana, não conheço. Não é o que aconteceu do Abel para o Miguel Ángel? O Miguel Ángel não tem execução plena do modelo de jogo. Não tem nem agora. Se o Miguel Ángel tivesse execução plena, ele não teria perdido pro Always Ready como perdeu. Exato. Não tem. Tem mudança, tentativa. Outra coisa, não foi uma semana. Demorou um tempo. Foi o time B lá do Inter que não jogava modelo de posição. Aos poucos foram vistos os princípios. O modelo de posição do Miguel Ángel não é um modelo completo, tá? Tem um monte de coisa que o Inter faz que não é de jogo de posição, muitas são. Mas o desafio, consegue mudar amplamente o modelo de jogo em uma semana. Não, o Guimarães, troca o termo, porque troca o termo, porque se tu disser desafio, as pessoas vão ficar lançando um monte de coisa no ventilador achando que não tem esse desafio porque não existe. Não existe qualquer técnico do mundo que em uma semana consiga mudar modelo de jogo completamente. E até pode estender isso aí, não tem técnico que em um mês consiga fazer isso. É verdade. Olha aqui, quantas vezes nós dissemos aqui durante o ganhando o jogo, continua o mesmo estilo do Cudê, continua. Quer dizer, o técnico que assumiu demorou tempo para tirar aquele esquema do Cudê. Esse é o detalhe, não adianta, não é assim no mais. E Zé, eu acho que também um agravante quando a gente trata, né, do Thiago no Grêmio é também a questão de que o Renato tinha, por orientação, treinar também as categorias de base e outros divisões do Grêmio com o mesmo estilo de jogo para ter uma rápida adaptação das peças quando eles fossem solicitadas no profissional, que eles tivessem o mesmo estilo de jogo. Claro, eu vejo que o Guti colocou muito bem, né? Ele sabe que o puxão de orelha também pode acontecer, ele não vai em uma semana meter o louco, mudar tudo, daqui a pouco tem um resultado pior, ele pode, quem sabe, queimar a sua carreira que vem há anos desenvolvendo, ele tem sim muita... Eu vejo habilidade, né, no Thiago, eu vejo sim características de um bom técnico, mas ainda não está pronto. Eu tive algumas oportunidades de conversar com ele, de entrevistar ele, e ele sempre disse também ter um pensamento parecido com o do Renato na oportunidade. Ele dizia assim, olha, para mim é fácil, porque eu tenho alguns pensamentos que são, sim, parecidos, mas também a orientação hoje é que a gente tem no mais perto possível do elenco profissional para que seja rápida essa adaptação. Tanto que até fazendo esse paralelo Inter e Grêmio, o pessoal questionava, mas na categoria de base ganha muita coisa, o Internacional. Eu falei, sim, mas às vezes, e quem acompanhava tinha a oportunidade de ver que o jogo era bem distinto da época lá que o Internacional teve vários técnicos, teve várias ideias de jogo e nenhuma dava certa. Ali, ao contrário da base, que teve um trabalho de mais tempo, né, tinha mais consistência no trabalho. O ouvinte insiste aqui, ele está dizendo assim, pesquisem, foram 2 semanas, trocas de passes curtos, posse de bola, primeiro jogo foi contra o Goiás e já se notou grande evolução, depois a vitória sobre o Corinthians. Enfim, nós temos aqui uma ideia, eu tenho uma posição e o respeito à divergência é elementar nessas horas. Eu tenho uma convicção que, assim como acontecia com Ari Vidal no Corinthians, cujo tamanho do projeto estava relacionado à figura do ser humano pela sua grandeza, pela sua importância, o tamanho do projeto do Grêmio também ganhava status e ganhava dimensão com a liderança do Renato. E que o Grêmio sem o Renato, ele vai dar uma murchada, ele vai diminuir de tamanho e isso vai se refletir também no futebol. Eu posso estar enganado, torço que esteja enganado, mas eu não vejo o Grêmio decidindo, disputando grandes títulos com o que está se desenhando aí. Mas como tu é pessimista, Zé, eu fico surpreso com a tua manifestação.
Por exemplo, o Renato já não era mais nem consenso dentro do Conselho de Administração do Grêmio, que na verdade foi o ponto determinante para que ele pedisse demissão e fosse embora. O Renato tomou uma saraivada. Há 2 anos o Grêmio não vem jogando bem. E tu concorda com isso, não é, Zé? Há 2 anos o Grêmio não vem jogando bem. O Grêmio vinha sobrevivendo de vencer clássicos e também de ganhar o Campeonato Gaúcho. É simples, na hora da pomada, o Grêmio tomou 5 do Flamengo, tomou 4 do Santos e perdeu para o Palmeiras de uma maneira até, eu não vou dizer vexame, mas estranha, porque ele preparou um time, tirou Jean-Pierre, botou Tassiano, não lançava os jovens, brecava os jovens, não promovia esta transição que o presidente tanto desejava, mas também não fazia muito esforço, porque ele sabia que o Renato não ia promover essa transição. E aí o Grêmio decide terminar o contrato com o Renato, enfim, romper esta relação e buscar agora uma nova alternativa, buscar um técnico que vá apoiar a categoria de base. E aí tu é pessimista, acha que não vai dar? Eu entendo, abriu o ano querendo o Rafael Carioca, Borré, Douglas Costa e não está conseguindo, vem o Thiago Santos e vem o Rafinha, que nem com o Renato jogou. Agora eu faço uma comparação. Eu não vejo. Eu faço uma comparação com as suas manifestações, quando fala do Miguel Ángel Ramírez, que é um projeto a médio e longo prazo, e tu acha que tem que ganhar tudo agora. Calma, as coisas não são assim, elas precisam de um tempo. Ninguém vai chegar com a bolinha mágica. Deixa eu só entrar nessa questão para dizer uma coisa. Pessimismo em 10 minutos, Oliveira. Deixa eu só entrar então nessa questão rapidinho para dizer o seguinte, tá? Sobre Renato, eu não acho que o Grêmio fica menor sem Renato. Não, nem um pouquinho. Até porque se o Grêmio não está disputando a Libertadores, é por alguns motivos que envolvem justamente o Renato. Uma campanha ruim que o Grêmio fez no último Campeonato Brasileiro, cujo técnico era o Renato. E que nós dissemos que se o Grêmio tivesse prestado mais atenção e sido mais competente no Campeonato Brasileiro, não precisaria passar pelo constrangimento de uma eliminação na pré-Libertadores. E eu nem tô botando o jogo do Del Valle, poderia botar, cujo técnico na Casa Mata era o Alexandre Mendes, mas quem comandava o time era o Renato. E isso dito pelo próprio Grêmio, que o Renato ele passava instrução, enfim, pro técnico à beira do campo, que era o Alexandre Mendes. Então eu não vejo o Grêmio menor sem o Renato, não. Que o Renato é o maior ídolo da história do Grêmio, poxa, isso aí até as paredes da arena sabem. Agora, eu não vejo que o projeto se diminui porque saiu o Renato. O projeto se diminui porque o Grêmio saiu da Libertadores. E saiu da Libertadores quando o técnico ainda era o Renato, diga-se de passagem. E sobre, de novo, o ouvinte que fica teimando no negócio do Roger, eu vou lembrar que depois da vitória contra o Corinthians 3-1, o Grêmio tomou 2-0 em uma roda do São Paulo, tá? Então, não existe técnico no mundo, nem o Roger, nem o Pedrinho, nem o Cristianinho, nem o Zezinho, nem o Orestinho, nem o Luizinho, nem a Aninha. Não existe técnico no mundo que mude estilo de jogo em uma semana. Até porque, né? Na realidade, sim. E nem o Gutierrinho também que faltou. Tem evoluções e evoluções, né? Uma coisa seria a gente esperar, e claro que eu tô aqui exagerando, fazendo uma figura, mas uma coisa seria evoluir daquele primeiro semestre de 18, quando o Grêmio tava voando. Outra coisa é evoluir da onde o Renato parou com o Grêmio. A gente vai ver evolução muito sensível a partir de agora, mas tem muito mais para crescer, falta muita coisa. O Grêmio também pode, a gente sempre fala, né, pode ter ficado um legado de várias coisas positivas, e o Renato, como disse o Cristiano, é o maior ídolo da história do Grêmio, inclusive como treinador, tá ali com os outros grandes treinadores. Claro que o Espinosa ganhou o Mundial, o Filipão também ganhou muita coisa, mas ele tá ali entre os maiores treinadores, e que fez até um dos melhores, e ao meu ver, nos últimos anos, sem dúvida nenhuma, o melhor time que a gente viu do Grêmio jogar nesses últimos tempos. Mesmo assim, depois disso, o time caiu muito, e caiu bastante, tanto que a gente tá, como disse o Silva, há 2 anos aqui, criticando o futebol do Grêmio. Então ele vai evoluir para isso, né, Guimarães? Ô, Carlos, antes de você falar, só quero fazer aqui uma referência, já que o Oliveira falou de todos os inhos, lembrar que Carlinhos venceu 2 vezes do Rio. Professor Carlinhos. O ouvinte tem dito que o Grêmio, no jogo, passou a trocar passe e tal. Isso aí não é modelo de jogo, gente. O modelo de jogo não
não é uma coisa assim tão simples de se ter. Tem passagens de treinadores por um tempão que não consegue dar a uma equipe modelo de jogo. O modelo de jogo é a identidade, é a impressão digital do time. A gente fechar os olhos e dizer como que o time joga, a gente sabe responder, né? Não é como o time tenta jogar também, porque o time com o modelo de jogo ele executa. Pode acontecer que as coisas dentro de campo tem um adversário, tá? O adversário consegue ser melhor, o adversário consegue neutralizar, o adversário consegue fazer as coisas, mas o modelo de jogo ele é uma coisa prática, não é nem teórica, é prática. O modelo de jogo ele é uma coisa que se executa. Não é porque de uma semana o time começou a trocar passe que já tem ali a construção de um modelo de jogo ou a definição, melhor dizendo, do modelo de jogo. Não, é um processo a ser construído. Óbvio que o Roger, em uma semana, disse, gente, a gente vai trabalhar com o seguinte modelo, tal, tal e tal. E nisso aconteceu uma construção, às vezes vem de um jeito mais rápido, às vezes de um jeito mais lento. Guardiola demorou 1 ano no Bayern de Munique e mais 1 ano no Manchester City para construir o seu modelo de jogo, a sua ideia. Klopp, falando de treinadores assim emblemáticos, tá? Com assinatura de verdade, não com quem tem pretensão em ter assinatura. Klopp no Liverpool, mesma coisa, demorou 1 ano até atingir a plenitude do seu modelo de jogo. E você vê que hoje o modelo de jogo ele é meio indestrutível, né? O próprio Barcelona, quando houve tentativas de alterar o modelo de jogo, exemplo Ernesto Valverde, não conseguiu. O cara queria uma coisa, o time não conseguia executar, jogava mal porque aquele modelo de jogo já estava tão impregnado nos caras, que tem que manter aquilo. Essa foi, para mim, a grande inteligência do Renato. O Renato não chegou e disse, eu vou ter um modelo de jogo. Não, o modelo de jogo é uma coisa que já está aqui. Quem deu foi esse sujeito aqui, o Roger, já está aqui. O que eu vou fazer é trocar algumas coisas, marcação individual, o Ramiro, a colocação do Ramiro na direita, uma saída um pouquinho diferente. O que eu vou colocar são coisas pontuais dentro do modelo já construído, entendeu? O modelo de jogo não é o treinador que faz. Assim, cada treinador tem um modelo de jogo. Não, daqui a pouco o treinador só tem a inteligência de dar a sequência ao mesmo modelo. É uma coisa que não tem como ser em uma semana, não tem. Não se faz uma coisa dessa complexidade em uma semana. Não conheço. Eu não discordo disso, Guimarães. Me parece que o Renato estava tentando fazer uma transição para outro modelo e não encontrava qualidade no grupo e pediu reforços pontuais ao presidente. E o presidente tinha proposto para ele que sim, queria dar os reforços para o Grêmio voltar a ocupar um patamar de efetivo disputante de títulos, porque o Grêmio chegava, mas não tinha forças. A questão da preparação física era latente, era um problema. Mas a questão da qualidade pessoal também. O Grêmio era uma leitura não tinha articuladores. Era o Maicon tentando ser um articulador sem pernas. Mas aí que tá, Zé. Esse é o problema, foi um grande problema. Grande problema. Para mim, essa aí, Zé, é a leitura errada. O problema do Grêmio nunca foi um problema de falta de qualidade de grupo. O grupo do Grêmio é bom. O time do Grêmio é bom. O problema do Grêmio com o Renato, na parte final, na parte final do Renato, era um problema da preparação física, que o time não corria, era um horror. Era um problema de comissão técnica, que pensava o jogo errado, que não tinha as melhores estratégias e que não fazia o Grêmio jogar. A leitura de que o Grêmio precisava de reforços de nível mundial para jogar era uma leitura errada. Não precisava, o grupo do Grêmio é bom. O grupo do Grêmio é capaz de jogar muito mais do que vinha jogando com o Renato. Se vocês me disserem assim, o Grêmio tinha erros, o Renato tinha erros, escolheu o goleiro errado para a final da Copa do Brasil, concordo. O Grêmio não tinha pernas, no segundo tempo morria, concordo. O Grêmio insistia com o Alisson, concordo. Mas apesar de tudo isso, ele brigava por títulos. E aí pergunto, quem eram os articuladores do Grêmio? Onde estavam os bons organizadores do jogo do Grêmio? O Renato não teve. O Renato perdeu o Cebolinha e o PP iniciou bem e depois afundou porque estava só com a cabeça na Europa. E o Grêmio não tinha mais jogadores. Me desculpa, o Grêmio não brigava por título. O Jean-Pierre sentou pro Tassiano, Zé. Isso aí é escolha de treinador. Sim, mas... E pra mim a premissa é errada, o Grêmio não brigou por título. O Grêmio foi pra final. O que é ir pra final? É disputar título. Não viu a bola contra o Palmeiras nos dois jogos. Aí é uma outra coisa. Mas não brigou. Não brigou, o Grêmio não viu a bola. No Campeonato Brasileiro o Grêmio foi o 6º. Na Copa Libertadores caiu nas quartas. Na Libertadores desse ano não chegou nem à fase de grupos. Zé, o discurso que o Grêmio briga por título é o discurso cortina de fumaça que o Grêmio repete há 2 anos.
Há 3 temporadas que o Grêmio vive de Campeonato Gaúcho e vitória em Grenal, Zé. É pouco? É pouco? Que o grupo do Grêmio não é o grupo do Flamengo? Poxa, isso eu concordo contigo plenamente, não tenho dúvida disso. Agora, o Grêmio não tem articulador. Por que Cargas d'Água foi no Chile buscar o Pinares? O Pinares não é articulador. Eu sei, mas o Grêmio tinha que saber isso também. Não é o grupo do Grêmio, ao passo que é suficientemente qualificado para colocar o Grêmio justamente onde o Zé tá falando. Chegar numa final de Copa do Brasil nas circunstâncias que foi, ir até umas quartas de Libertadores, em meio ao brasileiro até tá disputando algo mais em cima, depois acabou caindo. Eu acredito também um pouco na qualidade do plantel do Grêmio, né? A gente não pode se enganar muito que tem qualidade esse grupo. Teve alguém que nos José chamou aí. falou, é uma questão, eu acho que vai começar alguma coletiva mais rapidinho, tá? Eu acho que o que o Zé, que tu mencionas, Zé, é a respeito do tamanho muito mais de imagem do que de qualquer outra coisa. Parece que a imagem do Renato, ela atribuía ao Grêmio um patamar A, e a imagem do Thiago Nunes não substitui esse patamar por todo o emblema, por toda a simbologia que tem a imagem do Renato. Mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais naquilo que a gente enxergava dentro de campo. E dentro de campo, o Grêmio tinha muitas dificuldades, efetivamente tinha muitas dificuldades. Não é Thiago Nunes por enquanto. O Zé Carlos Roque tá me dizendo que não chegou ainda. A Guaíba vai abrir as 2 coletivas, tá? O Pfeiffer vai abrir a coletiva do Thiago Nunes e o Silva não sei se é o Silva, enfim, mas enfim. A Guaíba vai abrir as 2 coletivas, Thiago Nunes e Tyson. Quando o Oliveira disse vai abrir é porque tem uma ordem de perguntas. Tem uma ordem de perguntas e a nossa é a primeira. A rádio escolhida foi a nossa para fazer as perguntas iniciais das 2 entrevistas. Vamos ver. A do Inter tá começando? É isso? Não, então tá. Bem. Não, ainda não, Zé. Segunda contagem regressiva, 7 minutinhos aqui pra ver a do Grêmio. Segunda contagem regressiva aqui no reloginho. Eu sou, desculpa, mas inocente demais ao imaginar ou pedir para que as assessorias combinassem para não fazer as coletivas ao mesmo tempo ou não? É inocente demais, eu acho, né? A gente tá em Porto Alegre. Demais, pois é. Exato, a rivalidade. Vai ser o duplex Grenal. que o Cristiano Silva de São diz. Isso, a rivalidade Grenal é algo que nos orgulha demais e com razão, mas tem certas coisas que às vezes nos tem que atrapalham. ter Grenal em tudo, não tá? E até nem acho que tenha sido de propósito, tá? Mas assim, aquela coisa de ceder, de de repente, tá, então vai outro horário. Não, mas não vai ter isso. Não, nós estamos na espera, seguimos sem Guaíba Notícias, tá, gente? Vamos seguir debatendo até entrar o Tyson ou entrar o Thiago Nunes. O Thiago Nunes. E só para trazer a informação só para dizer a informação para o nosso ouvinte, hoje à tarde também tem sorteio da Copa do Brasil, né? Também com dupla Grenal envolvido, né? Os times da Libertadores não entram mais nas oitavas, entram agora na terceira fase da Copa do Brasil, os 16avos de final. Então 14h tem sorteio da Copa do Brasil, dupla Grenal no mesmo pote. Mas é uns adversários, eu ia usar uma expressão que não se usa no rádio, né? Então não usa, porque tem o Bragantino do outro lado. É forte. Quando eu jogava no Marinho, os caras diziam... Goianiense, que é Série A também. Vai jogar com aqueles pangaré no Marinho, os caras eram bons. Mas não são pangarés. Do outro lado tem o Atlético Goianiense, que é bom time da Copa Sul-Americana, acabou de empatar com o Newell's Old Boys. Tem o Fortaleza, que é time da Série A de Campeonato Brasileiro. Tem o Red Bull Bragantino, que hoje é um dos melhores times do Brasil. Um dos 5, talvez 6 melhores times do Brasil, hoje o Red Bull Bragantino. E é claro, tem também o 4 de julho do Piauí, tem o Juazeirense, mas também pode dar um confronto bem forte aí para a dupla Grenal na terceira fase da Copa do Brasil. São os seguintes times, ó: o 4 de julho do Piauí, ABC de Natal, Atlético Goianiense, Avaí, Boa Vista do Rio, Brasiliense, Cianorte do Paraná, Coritiba, CRB, o recém-rebaixado no Catarinense Criciúma, Fortaleza, Juazeirense lá do Ceará, o Bragantino, Remo, Vila Nova de Goiás e o Vitória. São esses os adversários que são o melhor, são um deles, dois deles vão enfrentar a Grêmio Inter. Só dizer do Bragantino rapidinho, Cristiano. O Bragantino é o líder geral do Campeonato Paulista, tá? Tem 20 pontos, tem um ponto a mais do que a sensação da temporada, que eu não sei se sensação, mas do que o São Paulo do Crespo. O São Paulo tem jogo a menos, tá? Tem um jogo a menos que o Bragantino, mas na classificação geral, com o mesmo número de jogos de Corinthians, por exemplo,
tá o Bragantino. O Bragantino é o grupo do Palmeiras, o Bragantino tem 20 pontos, o Palmeiras tem 9, ok? Tem 3 jogos a mais o Bragantino, mas mesmo assim é a melhor campanha, e se pegar por aproveitamento tem a segunda melhor, só atrás do São Paulo, do Hernan Crespo. Pra mim é um dos 5 melhores times do Brasil hoje, o Bragantino. Fala, Silva. Bom, a ordem é a seguinte, o presidente Alessandro Barcelos vai se manifestar, o João Patrício Herman, vice de futebol, também, e o Paulo Brax, diretor executivo. Eles irão fazer a primeira manifestação, aí tem uma pausa para todo mundo sair da sala e ficar somente o Tyson para entrevista coletiva. Assim vai funcionar a coletiva do Internacional, que deve iniciar em alguns instantes com a manifestação dos dirigentes. O Rafael Fagner não está conosco, mas a Ana está acompanhando. Deve ter também aí uma apresentação formal dos dirigentes, Marcos Herman junto, uma fala Aqui inicial. Começou a apresentação e os dirigentes, o presidente Alessandro Barcelos está falando. A todos e todas, muita satisfação. Esporte Clube Internacional vem nesse final da manhã apresentar, ou melhor, reapresentar nosso novo reforço importante, o Tyson, conhecido por todos vocês, por tudo que representa para a torcida colorada, para aqueles que, junto com ele, aqui no Beira-Rio, tiveram momentos inesquecíveis. Internacional quis o destino, depois de algum tempo em que o Tyson vem demonstrando a sua vontade de estar aqui conosco e a vontade de todos nós de tê-lo aqui conosco. Quis o destino que a gente pudesse hoje, 2021, realizar um sonho dele e um sonho nosso, de nos reencontrarmos aqui, Tyson. O Internacional e tu e o Internacional, para que a gente possa dar continuidade a essa bela história de colorados e coloradas que passam e que fazem deste clube cada vez mais forte. Eu peço um parênteses aqui, nesse momento importante, para prestar minha homenagem, falando em colorados e coloradas que passam por aqui, a chegada do Bento, filho do Paulo Brax, filho de mineiro, mas já sei que colorado, nasceu com a roupa do Inter, já está vestido de colorado, e um colorado que chega para torcer muito pela gente, por nós aqui, Tyson, mas também o meu abraço, o meu reconhecimento àqueles colorados que passaram por aqui, em especial a 2 grandes colorados que nesse último período tiveram aí, nos deixaram nesse plano e foram vítimas dessa pandemia. O Alexandre Galanos, que foi conselheiro aqui do clube, diretor, e o meu amigo Alexandre Becil, que foi vice-presidente de planejamento, e um amigo que o clube nos deu aqui, Dr. Busnello, Bortolini e Arthur Calef, que estão aqui, João Patrício, que participaram e participam dessa vida do clube. Uma perda irreparável. Eu quero aqui prestar essa homenagem. Tenho certeza que eles estão lá em cima, olhando para nós, torcendo por nós e junto conosco, nesse momento bonito, alegre, que a gente tem hoje de poder estar anunciando o Tyson. Queria ressaltar 2 aspectos aqui da contratação e da vinda do Tyson. O primeiro, nós estamos contratando um grande jogador, um jogador de nível mundial, um jogador que o Internacional não teria condições financeiras de dar conta, por exemplo, da sua multa rescisória, tamanho é o valor desse atleta. Mas graças a ele também, muito a ele, ao trabalho dele, à insistência e à sua vontade de estar aqui no Internacional, que foi possível que a gente pudesse estar hoje concretizando essa contratação.
Então, um agradecimento muito especial a ti, Tyson, por tudo que tu fizeste, pelas conversas que tivemos, pelo teu esforço diário e sabendo também do nosso esforço, pelo teu staff, o Alcione, o Diego, parceiros incansáveis do clube também nos ajudaram. O nosso departamento de futebol, João Patrício, através da tua pessoa e do Paulo que estão aqui na mesa, mas dos demais integrantes, o David Bandeira, gerente de mercado, o Pedro, o Felipe D'Alegrave no jurídico, ou seja, pessoas que se envolveram diretamente, outros tantos. Tem uma informação da assessoria de imprensa do Grêmio, a entrevista do Thiago Nunes ficou para o 12h30, isso vai nos facilitar um pouco. Segue o presidente. Maravilhosas, que trazem o Tyson cada vez mais perto do nosso torcedor. Então fica o meu agradecimento e o registro aqui de que nós estamos trazendo um jogador com grande potencial no futebol mundial. E o segundo registro que eu queria fazer é que nós também estamos trazendo um jogador com a cara do Internacional. Um jogador com a identidade do Internacional. Um jogador, um atleta, exemplo de carreira, um atleta que iniciou lá em Pelotas, humilde, veio para o Internacional, fez a sua vida aqui, tem uma carreira vencedora, ganhou o mundo, e a gente hoje tem a possibilidade de ter aqui junto conosco um jogador identificado com o povo colorado. Isso tem um valor muito forte para aqueles que, como nós todos, colorados e coloradas, preservamos de uma identidade de um clube do povo, de um clube que vem construindo a sua história com muito suor, com muito trabalho e com aquilo que ele traz no semblante dele, com a alegria. E essa alegria ela vai se transformar, eu tenho absoluta certeza, em entrega, eu tenho absoluta certeza em alegria para o nosso torcedor. Então, Tyson, seja muito bem-vindo, tu já é da casa, tu conhece os cantos desse Beira-Rio, tu conhece a nossa história, tu conhece a nossa torcida e a nossa torcida te conhece. Não precisamos aqui abrir porta para te entrar, a casa é tua, mas saibas que vai ter aqui um clube que vai estar do teu lado, junto contigo, construindo essa nova etapa da tua vida e da nossa vida. Muito obrigado, conte conosco. Tá aí a manifestação do presidente Alessandro Barcelos, agora ele cumprimenta ali o Tyson. João Patrício Herman, vice de futebol, vai se manifestar agora. Boa tarde, colorados, coloradas, especial saudação ao Conselho de Gestão, demais dirigentes. É uma satisfação estar... Tyson agora desligou o microfone do João Patrício e vai ligar novamente. Ô Tyson, já de primeira, Tyson? Estar aqui com vocês. Anunciar um jogador que 11 temporadas ficou fora, mas que vem com muita experiência, com 400 jogos, né, numa liga extremamente competitiva, num continente né, top no futebol. Volta com 33 anos, maduro, experiente, para ocupar não só um espaço no nosso coração, mas como um espaço no nosso elenco. Em nome da vice-presidente de futebol, Tyson, eu quero te dar boas-vindas, dizer para ti que o Internacional, além de ser a tua casa, tu vai encontrar um ambiente moderno, um estádio moderno, uma estrutura diferente daquela estrutura que tu saiu e que vai, com certeza, te dar a condição de potencializar mais o teu trabalho. Nós temos um elenco extremamente equilibrado, uma comissão técnica aberta para diálogos, e tu pode ter certeza, Tyson, que tu, com a tua capacidade de liderança, com a tua capacidade de técnica, tu vai nos ajudar bastante, não só dentro como fora de campo. Então, em nome da vice-presidente de futebol, eu queria agradecer o esforço da tua pessoa, do teu staff, o esforço dos funcionários do clube, toda a dedicação do Conselho de Gestão, né, e demais funcionários do clube, e dizer, seja bem-vindo, meu amigo. Eu não tenho muito mais do que falar, a não ser dizer para ti o seguinte, ó, aqui é a tua casa, e vamos trabalhar. Tá aí a manifestação do vice de futebol João Patrício Herman, e agora fala o diretor executivo Paulo Brax. Bom, boa tarde a todos. Apenas complementar as falas do presidente e do vice-presidente.
Dizer que foi uma negociação difícil, uma negociação que, como o clima lá da Ucrânia, ela começou bem fria e foi esquentando para que a gente possa hoje ter a satisfação de reapresentá-lo. Tyson nunca deixou de ser sua casa. Um atleta vencedor, e nós precisamos de atletas vencedores que saibam levantar taças, que é também um dos nossos objetivos da gestão. Assinou um contrato conosco de 2 anos, no mínimo 2 anos, né, Tyson? Tá igual um garoto aqui, hoje muito feliz e com uma parte física extremamente invejável. E está à disposição da comissão técnica. Então, em nome também do departamento de futebol, te desejo as boas-vindas nesse seu regresso à sua casa e que a gente tenha uma excelente temporada de 2021 com você ao lado. Obrigado. Tudo bem. Tá aí, portanto, a manifestação do Paulo Brax, diretor executivo de futebol. Agora a fotografia ali, Paulo Brax, presidente Alessandro Barcelos, Tyson e João Patrício Hermann. Como destacou o presidente Alessandro, estão presentes também o Arthur Calef, o Bortolini e o Humberto Busnello, que são também membros do Conselho de Gestão do Inter. Tyson, todo mundo já sabe, vai vestir a camisa 10 do Colorado. Fotografia, imagem, agora pausa para a coletiva, todo mundo sai e dentro de instantes aí sim inicia a coletiva de apresentação do Tyson. Neste momento eu estou no voo cego e vocês coordenam por aí. Vamos acompanhar então, o Tyson vai começar a falar. Ainda não? Em seguida vai começar a falar. Repetindo então, a entrevista lá no lado do Grêmio de apresentação do técnico Thiago Nunes acontecerá após o 12:30. Nós vamos ter bons 20 e poucos minutos, 23 minutos, para ouvir atentamente a fala do Tyson. E o Cristiano Silva vai fazer a primeira pergunta da entrevista coletiva. Tá subindo pro satélite, como ele costuma dizer. Em seguida nós vamos ter o áudio do Cristiano, tá aberto o canal, e vamos ouvir então o que ele vai conduzir como pergunta de abertura da entrevista coletiva de apresentação do jogador Tyson nessa sua volta ao Internacional. O Tyson é uma esperança de algo diferente nesse grupo do Inter que está sendo formado para essa temporada. E a direção, pelo modo como apresentou, também deixou claro que aposta muito nisso, nessa capacidade que tem o Tyson de dar um acréscimo do ponto de vista técnico e ser também uma espécie assim de jogador do coração da torcida pela sua identidade com o clube, pela sua formação no Beira-Rio. Tantos anos que ele teve lá na base, depois foi campeão com o time principal, saiu, ficou 11 temporadas na Europa e agora está retornando para o Internacional. Como tá lenta, né? Esse delay tá largo. Normalmente é mais curto. Não temos ainda o áudio, né? Tá bem, então tá tudo certo. Bem, gostaram das falas iniciais do presidente ali, do Bratis e também do João Patrício? Não temos ninguém por enquanto. Estamos... É uma coisa meio protocolar, né? E Zé, só pra gente trazer, não sei se é só pra mim, mas só que tem ainda um problema que parece no sistema do Internacional. Daqui a pouquinho vai falar, ó, o Tyson ainda, que já apareceu aqui na imagem. Vai lá. Olá, Tyson, bom retorno para o Internacional e a primeira pergunta que te faço é: o Tyson, campeão da América, campeão da Sul-Americana, a gente já conhece e a gente sabe também que do amor que você tem pelo Inter e de quanto você vai se empenhar agora pelo Internacional. A pergunta que te faço é: qual é o Tyson que está chegando agora 10 anos depois? O que você aprendeu lá no leste europeu que você vai colocar agora à disposição do Inter? E em relação à tua característica de dentro de campo, o que mudou daquele Tyson, campeão da América de 2010, para o Tyson agora de 2021? Obrigada pelas boas-vindas. Tyson, quando saiu daqui, saiu com 22 anos, campeão de uma Libertadores, campeão de Sul-Americana, campeão gaúcho invicto, e o Tyson que volta agora, volta um pouco mais experiente, jogador tive numa Copa do Mundo, 300 jogos com a camiseta do Shakhtar, capitão do Shakhtar, Champions League, Liga Europa, muitos títulos conquistados lá, mas agora é uma nova história. Voltei para o clube que eu amo. Desde já agradecer a todos que fizeram o esforço para mim estar aqui hoje. E também agradecer a todo torcedor que tiveram
a paciência de me esperar, porque todo ano tinha essa novela, Tyson volta e não volta, então estou aqui, volto mais experiente, volto para ajudar os mais jovens, como os outros que saíram daqui me ajudaram, Bolívar, D'Alessandro e entre os outros, então eu volto mais experiente, mais importante, eu volto feliz, bem condicionado, à disposição de todos que precisar conversar comigo, então o mais importante é que eu volto para conquistar coisas grandes no clube, porque o Internacional é grande, a torcida do Internacional é grande, então eu estou voltando para conquistar coisas grandes. Tyson, seja bem-vindo a Porto Alegre, e tu falou que volta mais experiente desde que saiu aqui do Internacional. Eu queria que tu abordasse um pouco isso, porque tu ficou 11 anos na Ucrânia, em uma liga que a gente não acompanha muito daqui. Dentro do que tu viveu na Ucrânia, dentro do que tu viveu no Brasil, qual dos Tysons que voltam? Um Tyson que jogou em uma liga mais competitiva e pode chegar sobrando aqui no Brasil? Ou um Tyson que vai precisar de um período de adaptação? Eu queria que tu comentasse um pouco como é que é a competitividade na Ucrânia e de que maneira tu pretende chegar aqui no Brasil. Cara, é uma liga que vocês não acompanham muito, é o campeonato ucraniano, né? Porque o Shakhtar disputava a Champions League o ano todo, e eu cheguei às quartas de finais de uma Champions League, joguei contra Real Madrid, contra a Inter de Milão e entre outros clubes grandes da Europa. O Tyson volta, como eu falei antes, volta mais experiente, mas do mesmo Tyson que saiu daqui, com uma cabeça melhor, a cabeça mais no lugar, porque sair daqui era com 22 anos, né? Muito jovem. Mas o Tyson volta, o mesmo Tyson que voltou, com a mesma disposição, com vontade de vencer, isso que importa. Vontade de estar já logo dentro do campo. Vontade de conhecer meus novos companheiros. E respondendo a tua pergunta, eu volto o mesmo Tyson que saiu daqui, podem ficar tranquilos. Tyson, primeiramente, alegria imensa de te ver de volta no Internacional, na tua casa, como bem frisou o presidente Alessandro e o vice-presidente João Patrício. E como tu disseste na tua primeira explanação, uma novela, né? Uma novela bem ao estilo brasileiro, com um final feliz, com muito amor envolvido. Quero saber o seguinte, quem amava mais essa volta, quem desejava mais essa volta? A torcida colorada ou o Tyson? Prazer revê-lo. Muito obrigado. Acho que é os dois lados, né? Porque que eu incomodei também de mensagem o presidente falando, cara, vamos acertar isso logo, por favor. Meu final lá no Shakhtar não foi o final que eu queria que acabasse. Infelizmente, eu tive uma discussão lá que, graças a Deus, eles apagaram agora com a minha saída. Então, eu estou muito feliz de estar de volta na minha casa, estou muito feliz de estar de volta ao Internacional. E também não vim aqui a passeio, não vim aqui para brincar, vim aqui para trabalhar. Vim aqui para demonstrar todo o trabalho que fizeram para eu voltar ao Internacional. Então eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar vestindo essa camiseta novamente, a camiseta que me fez chegar em coisas muito, muito, muito distantes de que eu sonhei, porque eu só queria jogar no Internacional, no profissional, só queria entrar dentro do Beira-Rio, e eu consegui títulos muito importantes aqui, fui para a Europa, conquistei coisas importantes lá, então estou muito feliz e a gratidão pelo clube, eu não tenho nem palavras para explicar. Tyson, boa tarde, bem-vindo de volta. Na sua explanação inicial, você fala sobre conquistas e fome de conquistar. Você volta mais experiente, volta um líder, nas palavras da diretoria, e você conviveu muito com o D'Alessandro, que foi capitão durante muito tempo, inclusive está com a 10, né, dele nas costas. Te pergunto, assim como um jogador identificado, um torcedor do Inter, que acompanhou muito os últimos anos do clube, as derrotas em finais, a falta de títulos neste primeiro momento, como fazer para esse Tyson, que conviveu com tantos líderes, que volta experiente, volta campeão, colocar em prática no Inter tudo que aprendeu lá fora, com o sentimento do torcedor colorado? Cara, vocês também, às vezes, acham que tá certo que é o trabalho de todos vocês, né?
Mas vocês às vezes... Pô, o Inter tá disputando título, disputou a Copa do Brasil, ano passado disputou até o último jogo o Campeonato Brasileiro. Infelizmente não conseguimos o título porque eu sou torcedor, eu estava torcendo pro Inter. Então esse ano a gente espera que seja diferente. O grupo do Inter é muito forte, tem muito bons jogadores no grupo do Inter. Tem uma comissão técnica que precisa de tempo, não é assim para se adaptar muito rápido ao futebol brasileiro. Então eu cheguei para ajudar e também para ser ajudado, porque eu também preciso também. Não é que eu vim de lá que eu já vim sabendo de tudo. Não, eu estou aberto também para conversar, para receber tudo que eles têm para me colocar. Então eu estou muito feliz e espero que esse ano seja um ano maravilhoso para nós, para o Internacional, para a torcida, para a direção e para todos que torcem por nós. Boa tarde, Tyson. Seja bem-vindo à sua casa. Tyson, inegavelmente você é um atleta de ponta do futebol mundial e um atleta de alto rendimento, de experiência. Isso está batido. Mas um dos grandes valores da sua contratação é o seu coloradismo. Isso é inegável, a sua identificação com o Inter. E muitas vezes o torcedor colorado fica carente de sentir essa conexão com jogadores na história recente do clube. Jogadores que chegam de fora, que não entendem esse envolvimento, e jogadores que sobem para a base e não correspondem a essa reciprocidade entre torcida e jogador. Você é a síntese disso. Então eu gostaria que você, dentro da sua experiência e do seu coloradismo, deixasse na sua apresentação agora uma mensagem do que é ser colorado, não para o torcedor, mas para os jogadores que estão aqui, absorverem do Tyson o comportamento que certamente é o que a torcida quer. O que é ser colorado, Tyson? Cara, o que é ser colorado é conquistar, cara. A torcida quer títulos, não só a torcida, como todos os jogadores querem título. A direção quer título. Então, é só demonstrar isso, cara. O grupo é forte, cara. O grupo de jogadores do Inter é muito bom, cara. Então, a gente precisa ganhar. Então, é isso que a gente vai fazer. Merecer. Primeiro a gente vai merecer. A gente tem que fazer por merecer, para conquistar as coisas. E isso não vem de um dia para o outro. Então, a gente está focado. O grupo está muito focado. A estreia da Libertadores já passou. A gente vai esquecer essa estreia da Libertadores. Vamos pensar já no esportivo amanhã. E na terça-feira, já é o nosso segundo jogo da Libertadores. Então, a gente vai se juntar. Eu já vou estar com eles à tarde também. Pretendo conversar com todos os jogadores para passar minha visão de ser colorado e eles passar deles também. E para a gente fechar mais ainda o grupo que já é forte. Tyson, como é que está a sua condição física? Você já está à disposição? Disse que já projetou confronto contra o Esportivo, contra o Deportivo Táchira na terça. Quando é que a gente já pode ver o Tyson em campo? Já pode ser relacionado contra o Esportivo ou na Libertadores, quem sabe, começando no banco de reservas? Não, contra o Esportivo ainda não. Esportivo porque eu cheguei ontem à noite, né? Uma viagem longa. Já treinei hoje pela manhã, já fiz os testes, estou me sentindo muito bem. Eu vinha treinando lá, estou me sentindo muito bem. E também a minha escalação não vai depender de mim, né? O Mister vai decidir se eu devo jogar na terça-feira, se eu devo jogar na próxima. Mas eu já estou à disposição dele, estou à disposição da comissão técnica. E pretendo estrear logo, porque a minha vontade é de estar dentro do campo, é de ajudar meus companheiros. Então eu já pretendo estar logo dentro do campo para ajudar eles. Tyson, boa tarde, seja bem-vindo de volta. Você falou que não mudou em relação àquele Tyson que saiu do Inter há uma década atrás, mas em termos de características e até posicionamento, você mudou no Shakhtar, passou a jogar mais pelo meio, embora também jogue pela ponta, mas enveredando pelo meio. Como é que você projeta o seu posicionamento no Inter? Já conversou com o Miguel Ángel Ramírez sobre isso? Prefere jogar por dentro? Prefere jogar pelo lado? Não, eu não tive a conversa com o Mister ainda. Eu não tive a oportunidade de vê-lo. Daqui a pouco eu vou conseguir conversar com ele. Cara, onde eu me sinto bem, qualquer uma das funções ali, ou pelo lado do campo, ou por dentro do campo. Aonde ele precisar, eu vou estar à disposição dele.
Isso vai depender dele, não vai depender de mim. Aonde ele me colocar, eu vou ajudar ele e vou ajudar o grupo de jogadores. Taison, seja bem-vindo, sucesso aí na volta. Quero te perguntar se o D'Alessandro já te colocou em contato com alguém desse grupo, porque não tem ninguém da época que tu estava aqui. E como é que tu vê ser treinado por um espanhol no Brasil? Obrigado. Não, o D'Alessandro não, ele só me ligou, deu os parabéns por estar voltando ao clube e também eu tive que pedir a permissão para ele, né, para vestir a número 10. A camiseta que ele ganhou tantas coisas no clube, ele liberou. E também tô muito feliz, cara, de estar aqui. Tô muito feliz por estar voltando ao meu clube. Espero poder trazer alegrias à torcida, a todos que envolveram a minha vinda para cá, que foi bem difícil, porque na Ucrânia o povo lá é meio complicado em negociações, mas já cheguei, estou aqui, estou à disposição para trabalhar e para brigar pelo meu espaço. Taison, tudo bem? Bem-vindo de volta a Porto Alegre, ao Internacional. Cara, quando você começou e você conquistou todos os títulos que você conquistou no Inter, o Inter vivia um outro momento. Tinha recém sido campeão da Libertadores, recém sido campeão mundial, não tinha tanta pressão como tem hoje com um jejum de títulos. E você volta, e a diretoria falou sobre isso, e você já falou sobre isso, para ser um líder e uma referência técnica dentro de campo, as duas coisas principais. Você está se sentindo pronto para isso, para representar essa liderança, para ser o que o D'Alessandro foi há um tempo atrás, para ser talvez o que o Fernandão foi há um tempo atrás no Internacional, um líder dentro e fora de campo e uma referência técnica? E só para saber, gostou da musiquinha que o Zoeira fez aí para a tua volta? Porque tem Colorado cantando para tudo que é lado em Porto Alegre. Gostei muito sobre a música, eu gostei muito da recepção que eu tive também. E também não posso me colocar como o D'Alessandro e como o Fernando, né? Foram dois caras que... O Fernando foi o cara que conquistou o mundo pro Inter, o D'Alessandro conquistou tantas coisas aqui no clube também. Mas, como eu falei antes, eu volto para conquistar as coisas, eu volto para conquistar coisas que eu já conquistei aqui no clube também, saí daqui campeão, mas agora eu começo do zero. Então, eu não quero sair daqui sem vencer. Então, eu vim para ser campeão, vim para brigar por títulos. E eu não vim sozinho, eu não estou sozinho. Tem um grupo de jogadores, tem grupos de companheiros que são fortes também e eu sei que eles vão me ajudar a conquistar grandes coisas. Taison, tudo bem? Bem-vindo de volta. Respondeu há pouco que vai ser uma escolha do professor, do mister, né? O lugar que tu vai jogar. Mas nesse sistema do Inter, que tu acompanha tanto de perto quanto nós, agora que quase todos os jogos são só pela televisão, nesse 4-3-3, tu entra na segunda linha, na tua preferência, no caso, tá? Não que o professor vai... Se ele te perguntar, Taison, tu prefere jogar nessa segunda linha do meio ou lá no ataque como um extrema, por exemplo? Na tua preferência, no caso, se tu receber essa oportunidade de escolher o lugar. Acho que de escolher o lugar, acho que eu não vou receber não, né? Mas, cara, não tem muita diferença, né? Porque jogando aberto eu vou poder ir pelo meio, pelo esquema tático do mister, que eu já vi bastante jogos do Inter, e se jogando pelo meio eu vou poder também abrir pelo lado. Então, não tem muito o que escolher. Isso vai depender do mister, vai depender dele, onde ele me colocar. E como eu falei antes, eu tô em qualquer posição ali que ele me colocar, eu tô à disposição para ele, eu vim para ajudar. E eu quero muito já ter o contato com ele hoje à tarde para conversar. Sei que ele é um cara que quer vencer também, isso é muito importante. Ele quer vencer, ele quer estar conquistando coisas importantes, então isso para mim já é o mais importante. Agora a nossa conversa à tarde a gente vai saber. Taison, você já falou sobre o D'Alessandro, sobre grandes jogadores, o próprio Fernandão tu acabou citando. Você já se deu conta que você pode ser talvez daqueles jogadores que foram formados no Inter, um dos poucos que foram formados pelo Inter,
acaba sendo ídolo, tu é ídolo do Inter e que vai jogar com essa camisa 10 que há pouco tu falaste, Tyson? Já, cara. Já eu me tornei isso para a torcida com muito trabalho, cara. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhou muito, sempre fui uma pessoa que nunca deixei de trabalhar. Isso, o trabalho faz te conquistar coisas. Se tu não trabalha forte no teu dia a dia, seja em qualquer lugar, em qualquer setor, tu não vai conquistar. Então tu tem que trabalhar e pensar sempre na frente, jogo a jogo, passo a passo. O mais importante é a gente pensar jogo a jogo, porque não pode pensar em ser campeão, porque tem não sei quantos jogos pela frente ainda. Então eu agradeço por ter me tornado essa pessoa que eu me tornei para a torcida colorada. E também já agradeci antes a toda a diretoria pelo esforço que eu fiz. Eu tive outras propostas de fora do Brasil, tive proposta para ficar no Shakhtar, tive proposta da Europa para ficar por lá, mas a minha cabeça estava focada no Inter. A gente fez tanta coisa para mim estar aqui, e a única coisa que eu tenho que fazer é honrar isso aqui, e é isso que eu vou fazer. Tyson, seja mais uma vez bem-vindo à tua casa. Você sai um menino de Porto Alegre, vai para a Europa, ganha o mundo, ganha títulos, se torna multicampeão. Você volta, regressa para tua casa e vê uma torcida apaixonada, mais ainda daquela que você, quando saiu do celeiro de Ases, olha, eu quero ganhar, como você mesmo falou agora, eu quero ganhar o dentro do Beira-Rio, eu quero estar dentro do Beira-Rio. E você vê essa torcida mais apaixonada ainda. Eu te pergunto o seguinte, esse sangue nos olhos que você tá, do coloradismo que você tem, mas o sangue nos olhos que você tá, a vontade de querer voltar, de querer jogar, de querer ser campeão novamente pelo Internacional, conquistar tudo de novo, isso é um ponto positivo para você ser o protagonista que todo mundo está esperando, principalmente a torcida? Eu vim com isso, mas sozinho eu não vou conseguir, né? Conquistar tudo que eu quero. Então, cara, o grupo do Inter, os jogadores do Inter, tem jogadores de alto nível ali, tem jogadores que eu sei que vão ajudar o clube, eu sei. E eles também querem ser campeão, isso é o mais importante. Então, eu vim para ajudar, eu vim de uma experiência, eu ganhei 15 títulos no Shakhtar, eu fui eleito 2 vezes melhor jogador, 4 vezes na seleção do campeonato. Então, isso é o mais importante. Eu saí vencedor, voltei vencedor para um clube da onde eu saí e quero vencer. E não é só eu. Eu não vim aqui, como eu falei antes, eu não vim aqui a passeio. Não vim aqui para passear. Eu vim aqui para ganhar. Então é isso que eu quero ganhar, quero conquistar títulos. E eu sei que o grupo do Internacional também quer conquistar. É a música da volta. E, em homenagem ao Tyson, o Tyson chegou, já foi apresentado, vai conversar com o Miguel Ángel Ramírez. Continua sendo o mesmo o Tyson, né? Porque perguntei, o que aprendeu? Vai jogar como? Não respondeu. Então, emocionado também, a gente tem que levar em conta o atacante Tyson, sempre respondendo na terceira pessoa. O Tyson está bem, o Tyson vai jogar, venho para ganhar. Já era uma característica dele antes de deixar o Internacional. Isso não altera nada. Se ele for para campo, ele pode falar na terceira pessoa. Se ele jogar bem, fizer gol, ganhar título, não mexe, né? Mas ele deu um tapa no visual. Ele tava com uma vasta cabeleira e apareceu com o cabelo aparado hoje. Deu um tapa no visu, né? Lembrando que o Tyson não tá inscrito no Gauchão, gente. Ele não pode estrear contra o Esportivo e nem pode chegar à fase final do Campeonato Gaúcho. Tendência é que estreie contra o Olímpia na Libertadores da América no estádio Beira-Rio. Muito bom. Do lado do Grêmio ainda tem um tempo, vamos aproveitar rapidinho, fazemos um intervalo e em seguida a gente volta para ouvir o Thiago Nunes, que vai em 5 minutos começar a falar. 20 minutos, vai começar 1h. Mas então... Vai ser 1h. Mudou de novo, mas o era 11h30, virou meio-dia, virou 12h30, agora virou 1h. Bom, então... Isso. Então um abraço para ele, né? Não vai falar conosco, vai deixar para de tarde com o Jason. Vai ser de tarde, não vai ser ao vivo, não tem como ser ao vivo. Infelizmente, né?
Sim, seria bom que a gente pudesse proporcionar isso, mas o Jason à tarde vai proporcionar. E estranho, porque vai ser em cima do nosso horário do jornalismo. Vamos ver se o tio Júlio não nos libera um tempo para que a gente possa proporcionar ao torcedor do Grêmio, ouvinte da Rádio Guaíba, essa apresentação. A coincidência é que é um horário que não é um horário de programação de esporte da Guaíba, mas é um horário das concorrentes. O pessoal da assessoria de imprensa do Grêmio nos relegou a um segundo plano nessa história. Eu não sei o que houve lá. Bom, mas enfim, vamos nós. Não, todas as rádios falam de futebol ao meio-dia, tá? Esse horário é um horário que todas as rádios estão falando de futebol. Mas de todo modo, vai um abraço pro Grêmio. Adiou 600 vezes a coletiva, agora vai um abraço. Sobre o Tyson, tá? Eu não sei se o Silva falou da possibilidade dele estrear contra o Olímpia na outra semana. Sim. Eu não sei se ele não... Essa é a grande chance de estreia contra o Olímpia. Eu não sei, Silva, se ele não pega um banco contra o Tátira terça-feira agora, viu? Porque o final de... Ele vinha jogando, certo? Com o time sub-21 do Shakhtar. O final de semana que alguns jogadores do Inter vão pro jogo, o Tyson vai ficar treinando, porque ele não tá inscrito no Gauchão, não vai pegar o esportivo. O jogo é no Beira-Rio, não tem viagem. Eu não sei se daqui a pouco ele não pega... São 5 substituições possíveis. Ficam 12 jogadores no banco de reservas. Olha, eu não sei se ele não pega um banco contra o Tátira terça-feira, viu? E é um jogo decisivo pro Inter, tá? Também é importante. Além da simbologia da volta do Tyson, vale lembrar que é um jogo muito importante pro Inter. O Inter perdeu a estreia na Libertadores. São 6 jogos no grupo, um já foi, faltam 5, e o Inter tem 3 jogos no Beira-Rio pra fazer. Eu não sei se ele não pega banco terça, viu? É possível que aconteça, mas mudaria aí a programação que já teria sido pré-estabelecida, porque ele vai treinar, conhecer o grupo, Miguel Ramírez, que ele não conhece, mas não está impedido daqui a pouco pegar um banco realmente contra o Tátira. Eu falo da importância dele, mas também da importância do jogo, né? Porque com o Sei Tyson é um jogo decisivo. Eu não estou imaginando em nenhum prognóstico, nem o mais pessimista possível, o Inter perdendo pro Deportivo Tátira no Beira-Rio, tá? Mas se isso acontecer, a classificação na Libertadores fica seriamente ameaçada. Mas ele já deu... Seriamente ameaçada. Ele já deu o bid, ele já tem condição de jogo, Silva? Sim, Zé. Então, Na abertura do programa eu falei isso. Ele saiu do bid, tem condição de jogo. Ele só não joga o Campeonato Gaúcho porque não está inscrito. Me perdoa por não ter ouvido essa parte, mas deixa eu dizer o seguinte. Eu sinceramente não te perdoo, mas tu mora no meu coração. Como tu mora no meu coração e hoje é dia de São Jorge, dessa vez eu vou perdoar. Se ele não tem óbice legal, se ele não tem impedimento ao trabalho, se ele está em condição de jogar e ele é titular do Inter, tem que começar o jogo já na terça-feira. Mas, Zé, é tu que está estabelecendo, né, que ele é titular do Inter. Ele tem que chegar no ambiente de trabalho, embora possa ser a casa dele agora tem outros moradores, tem um novo gerente, ele tem que chegar, treinar. Ele não treinou ainda com os caras. Vamos ver, espera. A programação inicial era ficar à disposição contra o Olímpia. Nada impede que possa ficar no banco ou até mesmo começar o jogo contra a equipe do Tátira. Mas aí o que tu explica para quem tá treinando e ralando e buscando vaga no time? A explicação é bem simples. Olha aqui, gente. A instituição está em primeiro lugar. Esse jogador foi contratado, é um reforço muito importante para nós, ele nos acrescenta muito tecnicamente, nós temos uma decisão em casa, nós não podemos colocar a vaga à próxima fase da Libertadores em risco e ele está escalado, vai começar o time por ele. A explicação me parece bem objetiva. Se tu tivesse no time um bando de jogadores que não serve pra nada, pode ser que daqui a pouco tu chegou, esse cara vai ser o diferencial. Mas o time do Inter, o elenco, a gente já debateu aqui. É um elenco que tem boas alternativas. Calma, vai chegar agora e vai querer sentar na janelinha? Pega o Viamão na Bento e quer ir pra sentar na janelinha, não dá. Mas Cristiano, eu acho que é uma questão. Mas uma vaga no banco eu acho que dá. É uma questão assim de dar tempo ao tempo. Eu também acho que a vaga no banco é um caminho natural. Agora, chegar o Tyson do dia pra noite só por ele ser o Tyson colocar no time, eu acho que é uma questão até de gestão de grupo. De daqui a pouco, olha só, pessoal, vamos ser sinceros aqui, todo mundo sabe que o Tyson é titular do Inter, todo mundo sabe que ele chega pra jogar, o salário é alto, é o camisa 10, enfim, todo mundo sabe.
Agora, vamos dar aqui uns 10, 15, 20 dias para ele chegar, se ambientar, treinar, ver como é que a banda toca. A banda toca, ele sabe, ele conhece mais o Beira-Rio do que daqueles que estão aqui. Mas como é que o time joga? Nesses primeiros jogos, ele fica no banco. Agora, depois, ele vai jogar. Agora, para esse jogo de terça, que assim, ó, eu não vejo por que não ter o Tyson no banco. Ele pode jogar. Ele tá inscrito, ele tá no bid, ele vinha jogando, ele não tá gordo, não tá acima do peso, tá liberado pra jogar, eu não vejo por que ele não ficar no banco. E ele não chegou no dia do jogo, né? Chegou ontem, Não, já claro. fez uma atividade, ainda que sem o Ramires, como ele disse, vai conversar com o treinador hoje à tarde, mas aí tem amanhã, não é dia de jogo, mas amanhã ele pode continuar fazendo uma atividade física, domingo, segunda, acho que dá pra pelo menos estar no banco, né? Eu até fazendo assim digamos assim, uma reparação a partir das falas de vocês, admitindo que vocês tenham razão, até concordo. Se fosse, viu, Zé, com a se ideia fosse amanhã o jogo contra o Olímpia, se fosse amanhã esse jogo contra o Olímpia, beleza, é a justificativa da viagem, do cansaço e tudo mais. Não tá escrito no gauchão, então esquece gauchão. Terça, já dá assim para ficar no banco. Concordo com a ideia de deixar no banco para se engrossar o caldo e ele jogar. O que não dá é para colocar pruridos de gestão de grupo, de não sei o quê, à frente do interesse da instituição, porque eu tô gerenciando o grupo, as vaidades, os interesses, não sei o que, mas e aí? Eu me eliminei da Libertadores, não tenho nem as receitas para manter esse grupo, o que adiantou a minha gestão de grupo? Eu tenho Mas é que a gestão de grupo, Zé, não é a gestão de grupo é a seguinte, tu coloca o Tássio que tá 11 anos jogando na Ucrânia, num outro modelo, num outro ritmo, aí tu bota o Tyson pra jogar 90 minutos, ele machuca e fica 2 meses fora, aí como é que faz? Mas se ele tava então, jogando... Assim, calma, deixa ele no banco, entra 20 minutos, 30 minutos, no outro jogo entra 45, daqui 10 dias tá começando o jogo, não tem problema. Mas, ô Zé, com todo esse elenco que o Internacional tem, tu precisa do Tyson pra ganhar do Tátira? Eu não sei qual é o jogo que nós vamos ter. Eu sei, se tu perder pro Tátira no Beira-Rio ou empatar, bom, aí, velho, para tudo agora, aproveita que dá tempo e começa tudo de novo. Mas não, só um pouquinho. Aí, né? Sem Tyson, vamos lá. Com o que o Inter tem à disposição, se tu empatar com o Tátira no Beira-Rio, aproveita agora, refaz tudo de novo, porque tem coisa errada aí. Não, aí é que tá, são duas coisas. Uma que concordo com o Silva, não precisa do Tyson para jogar contra o Tátira. Mas ter o Tyson é um acréscimo interessante, pelo menos como opção no banco, até para entrar e também ajudar. E outra coisa, quem é que sai para a entrada do Tyson? Vai ter um acréscimo, assim, vai perder tanto? O Marcos Guilherme, por exemplo, que a gente considera que pode até deixar o grupo do Internacional sem problema nenhum, ele estava na Bolívia, é bem verdade, não tinha Paulo Guerreiro, então se acresce o Marcos Guilherme ao grupo que esteve lá em La Paz. Mas eu não vejo problema nenhum do Tyson entrar em campo. E outra coisa, esse trabalho que a gente fala, como bem citou o Silva, Magno, é um trabalho para Libertadores. Não tem agora o Campeonato Gaúcho para dar essa ambientada, para voltar fisicamente. Ou é treino, ou aparece nos jogos de Libertadores. Contra o Tátira, até o Marcos Guilherme tem que resolver, quanto mais o Tyson. A minha pergunta de quem sai para entrar o Tyson é a resposta no Caio Vidal. E aí inverte o lado do Patrick. Não é Maurício? Eu nem falava considero até em Maurício grupo, titular, viu, para falar a verdade, tá? Eu falava em grupo, nem titular. No grupo? Eu falava em grupo, nem time titular. Eu digo grupo sim. Que é relacionado para uma partida. Acho que dá para sair alguém pro Tyson tá no banco. Não, né? claro. Poxa, o próprio Marcos Guilherme, então, né? Se o Marcos Guilherme tava lá em La Paz, sai o Marcos Guilherme, ponto, resolvido. Não, mas no time eu acho que é isso aí. No time, que tá, depende muito de cada situação, né? Mas no 4-3-3 do Inter, tá? Mantendo esse esquema, só tem um lugar pro Tyson, que é a ponta esquerda. Se jogar em 4-2-3-1, tudo bem que ele pode fazer como ele fazia há 3 anos, de ir mais pro meio, mas faz 2 anos desde esse técnico novo que ele até andou brigando lá na Ucrânia, que ele joga na esquerda, tá? Então na esquerda quem joga hoje é o Patrick. Vai tirar o Patrick do time? Cara, sinceramente, não me agrada a ideia. O Patrick foi um dos melhores jogadores do último Campeonato Brasileiro. Mas o Ramires já tem tirado o Patrick.
Perdeu a posição pro Palácios, né? Olha, Em um jogo, né? Tem um assunto aí, gente, sobre Patrick, que é interessado ao Cristiano Silva, que até me chama a atenção. O ouvinte... Só deixa eu colocar minha opinião aqui sobre, antes do ouvinte aí, eu acho que ele vai ser testado no lugar do Maurício, tá? Fala. Não, é que é sobre Patrick, porque o que o ouvinte está dizendo, eu não sabia disso. O meu não é sobre o Patrick, mas complemento, fala. Ele está dizendo que o Patrick, sem motivo aparente, a direção do Inter não renovou o contrato, que em 2 meses ele fica livre. Silva. Sim, o que tu quer que eu te diga? É correta essa informação? Eu não faço a menor ideia quando é que acaba o contrato do Patrick, mas se isso acontecer é uma barbaridade, tem que pegar e mandar embora a direção do Inter. Eu acho que não é. Bom, vou investigar. Mas enfim. Carlos Guimarães. Não, o meu era só o posicionamento do Tyson, era só para complementar lá o assunto anterior. O Patrick, ele foi retirado do... Eu não sei se o Patrick conta com a simpatia do Ramírez, tá? Eu acho que o Tyson vai entrar inicialmente na vaga do Maurício, no meio. O central, o cara que joga por dentro, 2-3-1 do Miguel, ele falou um negócio ali, Tyson, que não corresponde à realidade de movimentação do time do Inter, tá? O ponteiro não investe pelo meio, o ponteiro não faz diagonal, quem faz isso são os laterais. Ele disse ali, se eu for para a ponta, eu vou investir só se tiver uma mudança de mecânica, uma mudança de posicionamento. Eu tô achando que ele vai ser testado na vaga do Maurício ali pelo meio, o Tyson. Ele não conta com um jogador que tenha, pelo menos um dos dois que fazem esse movimento no meio de campo. Ele não conta com um jogador que faça uma marcação muito boa. Ele conta mais como um homem de ataque. Eu tô desconfiado que vai jogar por ali. Pode ser que ele jogue no ataque aberto e não sei se aí não entraria pela esquerda também. Enfim, o Tyson tem essa versatilidade, mas eu vejo que daqui a pouco o Ramírez pode pensar nele mais como um meia do que como um ponteiro. Só para esclarecer, não passar batido, tá? O contrato do Patrick também, tá? vai até 2022. O Inter adquiriu boa parte do vínculo junto ao Monte Azul e vai até o final de 2022. Isso aí. Até para evitar qualquer tipo de fake news, deixar isso claro, né? Não tem nada a ver de Patrick. Que estranho Patrick isso. sai em dezembro do ano que vem. Tem mais um ouvinte dizendo aqui, o Miguel da Rocha Ferreira, daqui a 2 meses ele pode assinar pré-contrato. Inclusive há interesse do Palmeiras, que ele entra no prazo dos 6 meses de fim de contrato. Pô, estranho isso, né? Mas o contrato do Patrick é até 31 de dezembro de 22. Eu acabei de ver do 22, que nem vocês. Me desculpa a minha grossura, eu vou confiar no repórter da Rádio Guaíba, não no ouvinte, tá? Desculpa a minha... Não, é só por uma delicadeza com o ouvinte, tem mais de um insistindo nisso aqui, por isso que eu sei, mas então agora eles não precisam mais insistir, tá? É dezembro do ano que vem. Acho que ficou clara a informação do Eles meteram um fake aí nesse ouvinte aí. Tô aqui até com a matéria do Correio do Povo aqui, ó. Dezembro de 2022. Eu acabei de 31/12 de 22 também. Então, só para não deixar se estabelecer nenhum tipo de informação falsa por aí. Só para entrar no debate do Tyson de novo, tá? Eu não vejo ele atuando pelo meio, tá? O não ver é muito forte. Não imagino, acho que é um termo melhor. Ele atuando pelo meio. Eu acho que o Tyson sobra no futebol brasileiro, tá? Até falei sobre isso com o Falkowski esses dias na matéria do Correio do Povo, vi que tinha aspas também do Guimarães ali, para a gente debater e trocar uma ideia sobre onde ele pode ser usado. Eu acho que nesse esquema do Inter é ataque pela esquerda, é isso que ele faz, é assim que ele joga há 2 anos no Shakhtar, tá? Eu tomei cuidado de olhar não os jogos inteiros, é claro, mas todos os mapas, as estatísticas, os scouts dos jogos do Shakhtar nas últimas 2 temporadas. Como atacante pela esquerda, um meia pela esquerda, bem aberto que joga o Tyson, com liberdade de entrar, claro, ele é destro, joga pela esquerda, uma questão natural de cortar e bater, ou de buscar um tabelamento, mas é uma movimentação bem diferente daquilo que o Inter propõe, tá? O Inter propõe a movimentação onde o lateral fecha e o ponta abre, tá? Não tem aquele, ou é aquele movimento de X que não acontecia, por exemplo, o ano passado, então é um pouco diferente. Mas o lugar dele é aberto pela esquerda. Eu não vejo ele atuando num 4-3-3 jogando como meia. Eu, sinceramente, não vejo isso. Até seria capaz de ver se fosse um triângulo assim, com 2 volantes e um meia. Aí pode ser. Agora, com esse cara mais fixo, que ajuda na saída, e 2 caras fazendo vai e vem, não vejo o Tyson fazendo isso.
Eu vejo que no lugar do Inter é um atacante aberto pela esquerda. Só que eu acho que não sai o Patrick. Ou não deveria sair o Patrick. Embora o Tyson fosse pro lugar que hoje está o Patrick, eu testaria o Patrick no meio, naquele tripé que o Inter tinha com o Odair Hellmann, e que dava certo, embora fosse uma outra característica. Eu teria o meio-campo com Dourado, Edenilson e Patrick como um meia pela esquerda e não como um ponta, certo? E aí no ataque, pela esquerda, o Tyson com ou o Yuri Alberto ou o Guerreiro, enfim, como centroavante. Eu teria esse desenho. É um modelo interessante, é uma boa ideia de uso, de aproveitamento desse time, desse grupo de jogadores. Eu queria ver, Zé. Eu queria ver um time virtual, claro, né? Com um dos centroavantes. Ainda confio que o Guerreiro possa ser esse cara, se não for ele, o Yuri Alberto, por mais que o Thiago Galhardo tenha essa qualidade respeitável naquela posição. Mas eu queria ver uma coisa bem simples, né? Como os nomes dos jogadores nos remetem normalmente ao que eles fazem em campo ou o que a gente se acostumou. O Palácios, um cara que veio para jogar pela direita, eu sei, já vi ele várias vezes na esquerda, inclusive com o Ramírez, mas ele jogava fundamentalmente pelo lado direito no União Espanhola, e ver o Tyson mais à esquerda. O que mais me chamou a atenção foi como o Tyson falou, isso que é interessante, a explicação dele. Ele foi apertado para dizer onde preferia jogar, ele disse, cara, não muda muito, claro, isso na cabeça do Tyson, mas ele disse, não muda muito, se eu jogar mais pelo lado, eu vou acabar caindo por dentro, e se eu jogar mais centralizado, eu também vou acabar caindo pelo lado. Ele mostra um pouco dessa consciência também de que a posição pode alterar, mas o jeito que ele vai jogar daqui a pouco fica bem semelhante. Não é bem assim, ainda mais num jogo posicional como é o do Ramírez. Aí é diferente. Exato. Jogo de posição não é assim, não tem... O jogo de posição até pode colocar um jogador com liberdade de movimento, tá? Geralmente, eu acho que o Tyson vai ser esse cara, tá? Mas ele tem que partir de uma origem, e a ponta, ela tem que ser sempre ocupada. Se o Tyson fizesse movimento jogando a partir da ponta, ela vai ter que ser ocupada por outro jogador. Vou dar um exemplo, a seleção brasileira faz jogo de posição, tá? O que o Tite fez? O Tite coloca na amplitude, por um lado, o ponta direita, que já foi até o Everton. Uma coisa que foi horrível pro Everton, Cebolinha, porque ele não vai conseguir fazer isso. Pro Danilo, perdão, pela direita, jogar pelo meio, fechar. No jogo anterior foi o Richarlison que fez isso. A amplitude, por um lado, pela direita se dá com o ponta e por outro se dá com o Renan Lodge. Para quê? Para o Neymar investir pelo meio. O Neymar tem a liberdade de posição saindo do meio, saindo da ponta para o meio. E quem vai fazer uma linha ataque em 2-3-5, tá? É bem tatiquez mesmo, azar. E quem fecha pela esquerda quando o Renan Lodge está nessa situação é o Douglas Luiz. Fica uma linha de 3 com Danilo, Casemiro, Douglas Luiz. A seleção faz isso. O Inter pode fazer isso, mas daí eu acho que o Patrick teria que jogar no meio pro Tyson jogar na ponta. Teria que fazer um tripé com Patrick. E por que não? E por que não? Mas a minha ideia é essa. É o Patrick no meio. Isso. A minha ideia é essa, é o Patrick no meio, alinhado com o Edenilson, atrás deles o Dourado, e isso já foi feito com o Odair Hellmann, era exatamente esse mesmo tripé. E aí pela direita pode ser o Palácios, o Caio Vidal, enfim, ou enfim, outra possibilidade. Na esquerda o Tyson e o centroavante, tá voltando aí, gente. Na esquerda o Tyson e o centroavante, ou o Guerreiro ou o Yuri Alberto. Bem, estamos exatamente, encerrando... Aí tu consegue dar amplitude com o Patrick e fazer o Tyson fechar pelo meio. Aí fica legal, hein? Aí fica legal. Estamos terminando o nosso Ganhando o Jogo deste 23 de abril do ano de 2021, desta sexta-feira, e agradecendo a companhia de todos que estiveram conosco. É uma semana a mais que termina, segunda, 11 da manhã, estaremos de volta aqui. Muito obrigado, em nome de toda a nossa equipe, e até segunda. Tchau. Ganhando o Jogo. A Rádio Guaíba tem cumprido diversos papéis ao longo da sua história, cobrando eficiência dos administradores públicos, denunciando desmandos e corrupção.